Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Esse é o programa Palco Livre e hoje eu recebo o meu amigo querido, ator, produtor de elenco e também produtor, né, Vá? Aqui na cidade de Limeira. E hoje nós vamos falar sobre teatro. O que mais é possível? Seja muito bem-vindo, Wagner. E muito obrigada por você estar participando e falar um pouquinho aqui. E eu vou te apresentar, amigo. Você já foi apresentado a alguém? Já, mas por você não, quero ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o Com texto que eu preparei. essa pompa por você ainda não. Ainda não. Hoje nós temos a honra de receber Wagner Fernandes, artista, produtor e preparador de elenco, com mais de 20 anos de experiência em arte e educação, preparação de artistas e gestão pública e também proprietário do Espaço Cultura Limeira, um centro de referência na região que une formação artística, criação e aonde é a sede da companhia Pelo de Gato Preto. Wagner é criado da imersão pronto para cena, é criador, né, da imersão pronto para cena, um processo que une técnicas contemporâneas do teatro com práticas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Sua proposta vai muito além da formação artística. É sobre liberar a potência criativa, fortalecer a autoestima e trazer presença para a vida e para os palcos. Ele já acompanhou dezenas de artistas e também pessoas que buscaram, através da arte, desbloquear emoções, resgatar sua voz e se reconectar consigo mesmo. Hoje, ele vai compartilhar um pouco desse caminho e mostrar como a arte pode ser uma ferramenta de transformação em todas as nossas vidas. Como pode melhorar, Vá? Seja muito Esqueci meu bem-vindo. lencinho. Maravilhoso. Olha só. Obrigado, Elô, pelo convite, obrigado por estar aqui. É um prazer. Acho que a gente se conhece já há tanto tempo e nos acompanha no processo de desenvolvimento dessa O nossa evolução. microfone, o Tá microfone não está falhando? tá falhando. Então, tenta tirar, Ah, vamos ver, ou segurar, vamos ver se o que está acontecendo aí. Como pode melhorar, gente? Só um minutinho. É que realmente não dá para, sabe, a voz vai e volta, daí não tá dando então, retorno. os nossos ensaios. Não, 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 Não. não. Tenta ver se você consegue tirar. Deixa eu É, só parar. agora, pera. Retornando aqui, após problema técnico resolvido, Wagner Fernandes, seja muito bem-vindo ao Palco Livre. O palco é todo seu. Muito Obrigada. obrigado, Elô. Então, como eu estava falando, quero agradecer o convite, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de falar do meu trabalho, um pouquinho da nossa história também, porque é isso, acho que acompanhei todo esse seu processo de transição, né, para o Axis, todo esse seu processo, essa jornada, a gente já se conhece desde a nossa adolescência, Sim. então acho que é legal quando a gente está junto também nesse processo, a gente pode compartilhar essa vivência, né, essas Uhum, experiências de vida. com certeza. Bom, eu conheço o Wagner desde a adolescência, né? A gente fazia uma peça que chamava Via Sacra aqui em Limeira, né? Quem é cidade pequena sempre tem, mas cidade grande também, né? Que é aquela encenação de Cristo. Então, o Wagner foi Judas, foi várias coisas. E eu fazia parte da, né? Tinha uns 14, 13 anos, a gente já éramos amigos. Vá, como que foi esse início para você? Como que você teve o contato com o teatro? Como começou isso? Explica um pouquinho pra gente. Bom, eu acho que ela me salvou, eu acho que ela é uma salvação nesse processo. Eu hoje compreendo o processo um pouco maior. Se você me perguntasse há 2 anos atrás, eu falaria para você que eu comecei na Via Sacra, que eu fui Uhum. assistir a Via Sacra, eu amei a Via Sacra e fui um ano, fiquei todos os dias lá, assisti todos os de quinta a sexta, sábado, no último dia eu já estava com o texto separado e na outra semana eu fui bater na porta das coisas públicas aqui da cidade para saber aonde eu poderia fazer teatro, porque eu nunca tinha ido a uma peça de teatro, sem ter visto teatro na escola, tudo isso. Então, a minha primeira experiência estética com o teatro foi uma Via Sacra.
Mas Uhum, hoje eu entendo de outra forma, de que eu, enquanto um menino gay nos anos 90, não uhum, sabendo se encaixar, sabendo que era diferente, sabendo que tinha algo diferente em mim, a gente, na tentativa de se encontrar, eu tentava de todas as formas, né? Então, eu já fui muito religioso antes de fazer teatro, eu já fui, tentava ser várias outras coisas para tentar me encaixar dentro de um sistema, até onde a arte, na verdade, me acolhe do jeito que eu sou, do jeito que eu gostaria de ser, e a arte me dá possibilidades de ser quem eu sempre quis ser. Então, eu encontro a arte através da via sacra, mas eu encontro a arte como uma salvação de vida, como realmente um lugar onde eu poderia ser acolhido e ser eu. Ainda mais sim, pensando nos anos 90, porque eu não tinha nenhuma referência de vida. Então a referência era ser artista. Então, de repente, parecia que ser artista era uma missão de vida, era um dom. E isso me confortou e talvez realmente não me fez tomar outras decisões, ou ficar mais perdido, ou ficar depressivo, estressar, me aceitar enquanto alguém diferente e um artista muito cedo. E isso me sim, acolheu, me transformou e me transformou quem eu sou sim, hoje, com certeza. sim. Ó, o som ainda tá indo e voltando. Não sei se para vocês também é só para mim, mas eu entendi o que você falou, mas ainda tá com um probleminha aí. E que interessante você falar, né, sobre isso, sobre o quanto a arte realmente é um espaço de não julgamento, né? No Axis a gente fala muito sobre isso, Vá, sobre você se empoderar de você, né? Você realmente com os seus dons, com as suas possibilidades, mas é compreensível, é que eu falou. Você realmente está tomando todo o seu poder. E eu vim disso, né? Eu vim do teatro também, e é algo que me acompanhou, que contribuiu muito. Se eu entrei no banco, foi por conta do teatro. Se eu tenho facilidade hoje de fazer as minhas classes, se eu faço tudo isso diferente de outros facilitadores, é porque eu sempre tive a arte também junto comigo. Então, é um espaço que eu sempre, tipo, nossa, é o meu lugar, sabe assim? Tipo, tá aqui. É, não tá saindo, vá. A sua voz não tá saindo. Não. Oi, Voltou? Não. Que bagunça é então, possível? eu ia falar agora tá indo. Tá, Agora foi. foi. O que eu ia te falar é que, e o quanto você, nesse processo também, desse seu encontro, você, antes do primeiro curso de Axis, você já tinha estreado e voltado a fazer o teatro, né? Como um Sim, reencontro também aí dessas possibilidades do seu corpo, né? Desse com autoconhecimento, porque você voltou certeza. às suas raízes para poder começar esse processo de transição mais segura até, né? Com certeza, Vá. E assim, E essa se parte, pensar né? nos últimos personagens, seu último personagem seu foi muito transformador e desafiador. Você foi uma Sim, pessoa que você não era e algo muito maior do que você, né? com Então, certeza. o quanto você buscou isso também, se sentiu mais seguro, tua arte te deixa mais confiante, né? Com certeza. Esse é o trabalho, e assim, e sempre foi um espaço que me trouxe uma liberdade de estar podendo criar através do improviso, criar com o que a gente tem. Então, assim, muitas das pessoas falam assim, nossa, Elô, suas classes são bem lúdicas, tem coisa, porque assim, não tem como, né? A gente pensa muito na parte estética, né, Vá? Depois que a gente tem esse olhar do ator, o olhar artístico, não tem como a gente criar as coisas da mesma maneira. Então, assim, qualquer coisa que eu vou fazer vai ser diferente, porque sou eu, né? Sou eu com a minha arte. Então, uma vez, pessoal, a gente fez, há 3 anos atrás, ou 2 anos atrás, o Wagner cedeu o teatro, né? Eles moram numa casa que é um espaço cultura, que é um espaço também de arte, né? Que o marido do Wagner é artista plástico, então tem uma galeria de arte. E aí tem um espaço onde o Wagner está, que é um mini anfiteatro que eles construíram, e é onde rolam as aulas também. E aí eu falei assim, nossa, Wagner, eu posso de repente fazer uma classe aí, um processo corporal? E a gente fez um corrigindo a visão. E foi assim, foi incrível, porque daí foi aquele momento que eu misturei o processo corporal com a minha arte, daí eu levei um amigo para recitar um poema junto comigo, ele cantou, a gente fez o processo, virou um espetáculo. E naquele momento eu me apropriei, falei, uau, e se todas as minhas classes fossem um espetáculo? O que isso criaria, né? O que isso. Então, dentro de tudo isso, é o que está me movendo dentro do Axis. Então, assim, eu não deixei de fazer o teatro. Eu ainda sou uma atriz facilitadora, né?
Então, acho que isso vem do teatro. São camadas, né, que vai se adquirindo. Não tem como perder, né? E Não, acho que quando a gente está nesse processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, não tem como voltar para trás, né? Se não. você subir um degrau, se você voltar para trás, é queda ou burrice, porque não tem como. Sim, Então, é isso. Se você já se conheceu, se você tem um contato com o seu corpo, que o teatro, por exemplo, dá, esse autoconhecimento corporal, você não vai perder muito. isso mais, né? Ele é seu e ponto. Então, acho que a pior questão, a questão maior é o quanto a gente se permite a estar disponível a tudo isso, né? A se entregar, a conhecer o corpo, a conhecer seus sentimentos, a conhecer as suas ações, a se ver, né? A se filmar, a se ver, a saber se você está bom ou não, a gostar da Sim, sua imagem, a gostar do que você vê, né? sim. Então, esse processo de permissão, acho que o teatro nos dá muito isso, né? A gente se coloca em situações No não muitas vezes em julgamento, jogos né? do não, o palco e a sala de ensaio é o espaço do erro, né? Então é onde É, a gente não vai ter julgamento, a gente não pode julgar o personagem, eu não posso julgar a índole do personagem, julgar por que o personagem vai fazer aquilo, eu simplesmente tenho que fazer. Então, eu lembro que quando eu comecei tinha uma frase que era ator não tem sexo, não tem religião, né? Ator não tem, ele não dá, mas dá pra gente ter tudo isso, mas a gente tem que crescer e saber se permitir sair das nossos paradigmas e voltar para ele também. Eu não sim, posso me permitir conhecer a vida do outro e viver a vida do outro. sim, Mas, depois que eu chegar no método, é isso. A gente não vive a vida do outro, né? Só consigo emprestar meus personagens, a minha vida e os meus sentimentos e o que eu tenho. sim, sim. Então, eu não consigo também ser um bom ator se eu for uma pessoa limitada. Isso é muito legal, que tem muito a ver com essa parte aqui do autoconhecimento, aí que a gente se cruza aí na conversa, né? Eu sei que dentro do seu trabalho, né, depois você vai contar um pouquinho, você trabalha muito com essa questão do autoconhecimento, sobre o reconhecimento da sua própria história, né, em cena, né, que isso é muito legal, você sempre trabalhou, dentro disso, do seu trabalho, né, Vá? E eu queria que você falasse um Sim. pouquinho sobre essa questão, né, que você comentou no início aqui da entrevista, né, que por ser homossexual, você teve várias barreiras para quebrar, e você acha que o teatro contribuiu para essa questão da sua identidade, a questão do seu reconhecimento? Como que foi esse processo aí no início, quando você era adolescente? Ah, barreira para quebrar, eu acho que acho que é forte nesse sentido. Eu até tentei ser nesse sentido de tentar fazer os outros me aceitarem. Eu sempre fui muito contente nessa situação e muito feliz de que Tá. não estava muito importando com a opinião do outro, nesse sentido de Uhum. quebrar. Mas o quanto eu tive que me sentir acolhido na arte, né? E o quanto nesse sentido eu pude ser eu. Você, né? Então eu acho que é mais uma questão de ganhar um chão, é mais uma Tá. questão de ganhar uma estabilidade para eu poder começar a realmente me conhecer. Porque é como se os meus amigos atores e aquele universo do teatro, ele passou um determinado momento da minha vida a ser a minha representação de ser humano, de felicidade, de caminho, porque eu não tinha isso na minha família, eu não tinha isso na sociedade, eu não tinha isso na televisão. Então, ali começou a ser um lugar que, sei lá, eu poderia falar, por exemplo, de amor. Eu Uhum. poderia falar, por exemplo, de qualquer outro assunto, sei lá, básico. Eu poderia pedir o sal numa mesa de um jeitinho que eu colocaria sem ser julgado ou levar um tapa. A gente, né? Então, Sim, só esse fato de dos artistas conseguir não julgar, ele já transforma esse ambiente muito acolhedor, né? Então, eu sim, acho que todo mundo que teve a experiência com o teatro enquanto ferramenta, já participou um grupo, eu acho acho que esse sentimento de acolhida, né? Ele é um é, sentimento muito grande nesse sentido de que, opa, parece que aqui eu me libertei, né? Então é isso, eu acho que a gente tem essa energia dentro do teatro de tem, acolher e de dar confiança de que aqui eu não julgo você, aqui você pode fazer o que você quiser. Então a gente está nesse perfeito. processo e isso é acolhedor, né? Isso nos dá segurança a ponto de, sei lá, qualquer ferramenta que for ensinado, qualquer É, coisa, a gente vai conseguir captar e só intelectualmente, né? Mas captar inteiro aquilo, né? A gente sim, faz exercícios de aqui o contato com o corpo também que o teatro traz, a a Mayla Myla. colocou.
o contato com o corpo ele é tão importante, né? Importante. Tipo, e quando a gente não se permite fazer isso, nem esse autoabraço mesmo, né? A gente não faz. Ou o contato Então, com o outro também, né, Vá? Porque contato com isso o a gente não, outro, nós não temos essa questão do pudor, né? Dentro da cena, né? A gente sempre vive, tipo assim, a gente tem que se trocar na coxia. Não tem essa questão do pudor, não existe não. isso. E Então é não é uma coisa. desrespeito, e não é Não, safadeza, e não é não. nada disso. É realmente isso É não só um corpo. importa, É né? só um corpo. É, é só um corpo, isso não importa. E o Isso. contato com o outro, o sentir a respiração do outro, o sentir a respiração do outro num exercício, o entender o limite do outro, o entender até onde eu posso ir com o corpo do outro, né? Ah, nem Uhum. todos os corpos vão, não precisa ser, não é porque eu sou ator que eu vou sou permissível a tudo, mas Sim. eu, através dos jogos e através da nossa convivência, a gente aprende o limite do outro sem ter que ter alguém falando: olha, não pode pôr a mão na pichega, hein? Precisa disso, né? A gente É. se respeita, a gente entende, a gente vai entendendo porque o corpo por si só é muito mais sinal do que, né? A nossa comunicação ela não é verbal, né? Ela é muito mais corporal, ela é muito mais esses pequenos movimentos que a gente faz e a gente vai entendendo por isso. Então, é lindo você poder, dentro de um coletivo, conhecer o outro a esse ponto, né? Então, Sim, é. acho que quando a gente se sente picado pelo bicho do teatro, é nesse momento, né? Onde a gente consegue ser acolhido e a gente consegue se gostar do outro, estar com o outro e se sentir parte de um grupo, né? Que é o que Sim. o grupo do teatro faz. Perfeito, Vá. E assim, eu sempre comento com o pessoal que assim, né, você que acompanha, me conhece desde os meus 14, 13 anos, né, até hoje, a gente é amiga Eu de longa conheci data. ela dançando de Odalisca na cena do Tragam a Cabeça de João Batista. A Elô era uma das atrizes que dançava. Eu era apóstolo João nesse ano. A Elô era uma das Odaliscas. Belão aqui, ó, com Dini Eugênio. Temos uma foto, depois ela manda para vocês. Horrível. Mas do vermelho. Mas assim, Vá, é muito legal, porque assim, antes, né, como você me conhece há bastante tempo, os meus finais de semana eram tomados com teatro. Então, assim, né, a gente fez teatro bastante tempo, eu fiz parte da companhia do Wagner, e do marido dele, do Zovico, que é a companhia Pelo de Gato Preto, aqui de Limeira, e a gente esteve em cartaz por mais, na temporada, quanto tempo a gente ficou em cartaz? Todo final de semana, Vá? Eu não lembro agora. Foram 4 anos a gente ficou em 4 anos. cartaz e nesses 4 anos a gente fez 15 finais de semana de temporada cada ano. Sim, foi. E foi incrível, né? Tipo assim, eu não me arrependo, né? Tipo, então, assim, foi um momento que realmente estava debruçada a arte. Então, se hoje, todo final de semana, eu dou curso, naquela época, todo final de semana eu estava em cena e era um prazer, né? E a gente não fazia Das por 2 às 5 dinheiro, todo sábado. a gente não fazia por dinheiro, pelo contrário, a gente fazia pizza, a gente fazia ações para a gente pagar, a gente pagava do próprio bolso, muitas vezes as coisas, né, dividia, só porque a gente estava movida pela arte ali, e o quanto isso transformava. E daí, a casa do Wagner, ela tinha um espaço bem legal, então era um teatro alternativo, onde a gente não dependia do, do apoio Poder público, posso falar público. assim, do poder público para funcionar. Então era uma companhia independente aqui em Limeira. E aí a gente mobilizava a comunidade. Era muito legal, né, ver uma pessoa que nunca tinha ido num teatro, de repente participar e ver. Eu levei meus funcionários do banco na época. A gente tinha, né, pessoas que nunca tinham feito nada, né, Vá? Visto nada de teatro. Isso era muito legal na época. Queria que você Era num comentasse bairro sobre isso. tradicional, o espaço cultural era num bairro tradicional aqui da cidade, e a gente tinha um teatro no quintal para 40 pessoas. Isso. Então ali parecia aquela caixinha teatral que tem no Castelo rá porque era um teatro bem no fundo da casa, a plateia ficava num jardim, e aí a gente fez o Jardim Sem Teto, que era um espetáculo maravilhoso, e esse era de camadas, assim, o cenário subia, Coisa descia, mais linda. era fundo, parecia uma caixinha de brinquedo, assim, o nosso teatro. Então, foi muito gostoso. A gente teve que sair do espaço pós-pandemia, né? A gente não, a pandemia prejudicou muito o nosso setor cultural, então a gente teve que fechar logo após a pandemia. E aqui em Limeira, infelizmente, não tem casas e muitos prédios assim Não. grandes onde comporta essa estrutura. Então hoje a gente tem uma casa cultural, o Espaço Cultura Limeira, se vocês quiserem procurar no Depois eu Instagram coloco para depois. eles acompanharem. E tem uma O galeria Espaço Cultura também, né? hoje ele existe aqui como uma galeria de artes do Rodrigo. Oi?
Não, é o meu celular que falou. Tô tentando A desligar. gente tem uma galeria de arte do Primeiro você Rodrigo precisa com me as dizer onde obras. está. Acesse os ajustes. Ah, lá. Está na rua Bartolomeu Bueno, fala para ela. Número 22, Uhum. aquele É, número. começou a falar, começou a falar. Mas aquele meio tem a Galeria de Arte do Rodrigo, a gente tem a aula de desenho e pintura que o Rodrigo também dá. Eu tenho aqui a imersão pronto para cena, temos uma sala de ensaio e uma sala que virou uma produtora agora também de audiovisual. Que A legal. gente tem a gente produz também alguns eventos, algumas mostras, a gente faz também algumas produções através de projetos PROAC, Lei Rouanet, incentivo. Nós gravamos 2 filmes no ano passado, fizemos 3 espetáculos, estamos com um espetáculo agora em cartaz. Então, vivemos da arte desde sempre. Que legal, né? Isso é muito legal. E eu fico com muita saudade de participar alguma coisa com esse grupo. Falei assim, Wagner, não tem como ensaiar de madrugada? O que que a gente pode fazer? Porque realmente, né, para quem é ator, assim, a gente fica com essa saudade mesmo de estar em cena fazendo alguma coisa, mas assim, eu tô movimentando a minha arte de uma outra maneira hoje, com os cursos, mas quem é ator sempre é ator, né, Vá? Então, assim, a gente tem esse amor. Eu queria que você falasse um pouquinho desse outro momento que está na sua vida hoje, né? Que você também está dando aula numa associação de síndrome de Down, né? Que é a AEL aqui de Limeira, que você coordena um grupo, né? E eu queria que você falasse sobre isso, qual que está sendo essa experiência de atender esse público e como está sendo isso, Vá. Já fazem 3 anos que eu estou com a EL. A EL é uma associação só de Down aqui em Limeira. E eu tenho Downs de 14 a 40 anos. Tem três que têm a mesma idade que eu. Então tem um que chegou agora que tem 50 lá. Mas eles eu dou aula para 22 síndrome de Down, somos uma companhia de teatro. É, tivemos um espetáculo ano passado que chamava Todo Filho é Professor, onde eu fiz um pai o espetáculo começa com um chá de revelação. E aí eu tô com a minha esposa e eu descubro que meu filho vem uma fumaça azul e amarela, que é a cor do Down. E aí na revelação eu descubro que meu filho ia ter Down e eu faço como todo pai faz, saio correndo e fujo e abandono meu filho e a minha esposa, porque eu não quero lidar com isso. E aí eu saio Uhum. fugindo e nessa fuga eu encontro com esse grupo de teatro que é o Down. Eles começaram com um grupo de dança chamado Down Brasil. Então a gente mantém o nome. Então eu me encontro com um grupo e esse grupo me ensina a amar. Eles me ensinam através de fala, de gestos, de etapas que a gente vai passando. Eles me ensinam a amar, conviver com a diferença e com eles. Eles me dão uma chá de moral que no final eu tô indo atrás da minha esposa, reconheço meu filho, falo, filho, eu te amo, e todo mundo chora, é lindo, chama todo filho é professor. Estamos montando agora o espetáculo de Natal. Eles são maravilhosos assim para montar coisas. Eles são eles têm uma disciplina muito grande, uma memória absurda. Eles lembram da marcação, eles Melhor lembram do um que eu, né, corrigir o Vá? outro. Melhor que Muito melhor. Elô é Péssima de boa de marcação. marcação, gente. Nossa. Mas eles são ótimos de marcação, eles são ótimos, e o que mais é encantador deles, tanto dando aula quanto vendo eles agindo, é que eles colaboram um com o outro. Tem um lá que consegue, não fala, se tem um que está perdido, não entendeu aonde tá, eles abraçam, ele pega na mão, eles trazem junto. Esse espírito de colaboração, de amizade deles, é o mais lindo de se ver em cena. Então, você tem aquele que realmente um ano, tem uma dificuldade maior, eles não fazem nada sem não pegar ele, colocar ele em cena e fazer tudo isso junto. Então, todas as marcações, tudo que a gente monta, é tudo muito coletivo. Se eu falo para eles assim, eu preciso de uma fila agora aqui, vem todo mundo aqui numa fila, um atrás do outro. Eles se colocam como pode ajudar o outro. Eu não Que tenho que bonitinhos, né? pré-preparar isso e falar, olha, o menorzinho fica no meio dos dois mais velhos, que ele vai ajudar. Eu não preciso falar isso. Isso deles é natural, Sim. é intuitivo, é E muito a lindo verdade, isso. né, que você comentou também, né? Porque assim, eles trabalham com a verdade, então assim, se eles estão chorando, eles realmente estão chorando, e a parte do sentimento. Então, assim, quando o Wagner falou que estava rejeitando, eles realmente acreditaram e choraram, foram lá, acolheram o Wagner, né, já. Tem uma aluna que ficou apaixonada por mim, começou a mandar um monte de carta, a escrever um monte de carta, e lá na casa dela, ela só escrevia a carta e falava de mim
para a mãe dela. Ela é muito engraçada a história, porque nessa peça que eu faço esse papel de pai, mas eu sou meio que clownesco, assim, uma máscara branca, uma máscara vermelha, né? Para amenizar um pouco, porque o tema é muito pesado, falar do abandono paternal. Então eu dei uma máscara ali clownesca para coisa, e essa menina, ela entrou no grupo 3 dias antes da última apresentação. E ela assistiu o espetáculo fazendo ele. Porque, assim, como eu falei, os amigos ajudam. Então, em 2 aulas, ela pegou dinâmica. E os amigos ajudaram. Então, ela me conheceu em cena. E em cena, eu era aquele pai que falava assim: ah, ninguém vai me ajudar? E todo mundo vinha: ah, eu te ajudo, ah, não se preocupe, eu te ajudo. E o grande dilema meu na peça é que eu falo assim: não consigo falar, eu te amo. Eu não consigo falar, essa frase não sai da minha boca. E aí todo mundo no microfone, e todo mundo fala, eu te amo, cada um o seu jeitinho. Então é muito emocionante mesmo. E essa menina me conheceu na cena. Quando ela vai me abraçar no filme, falar, eu te amo, ela tá aos prantos, porque ela estava vivendo aquilo de Ela verdade, acreditou né? mesmo, A né? peça. No dia seguinte, ela estava apaixonada por mim. Então aí o que eu tive que fazer é reforçar o meu papel de professor, né? Então eu não vou falar sobre, né? Por ser, então eu estou aqui para isso, sou professor, professor de todo mundo. Comecei a acrescentar o papel nas aulas, eu ali para a gente ir amenizando a situação. Aí ela falou: eu só vou levantar da cadeira se o Wagner vir buscar. O Wagner não é seu professor particular. O Wagner está aqui para os 22 pessoas. O Wagner não dá conta de fazer só com você. Aí ela começou a chorar, porque estava se sentindo rejeitada. Aí a gente teve que nunca. Vamos falar de rejeição. O que é rejeição? Aí ela, é porque você não me quer. Eu falei, mas quem falou para você que eu tenho que te querer? Eu sou professor. Quem está me querendo é você, não é? Ah, é. Então, mas olha, eu sou casado, eu não estou querendo, a gente precisa chegar num acordo, eu sou seu professor. E tudo se resolve, porque assim também não tem tanto drama. Então ela falou: então tá bom, você pode continuar fazendo. Ela me perguntou na última aula, Elô, posso continuar fazendo os seus desenhos para te entregar? Falei, pode, você fez seus desenhos com todo carinho. Então agora eu chego na aula e recebo no mínimo 7 desenhos, que é da semana, é um por dia, pelo menos. Tô apaixonada. É, Foi no mas aniversário, quem é apaixonante? uma das alunas barras, a Marcela. E aí, É. meu aniversário, a Marcela falou: fica de costa que eu tenho uma surpresa para você. Ela tava com uma caixinha da Natura. Parêntese. A mãe dela vende Natura, tá? Então, só as parênteses. Aí ela virei todo mundo, parabéns. Ela falou: Wagner, esse presente da AEL para você. Aí eu falei: ah, muito obrigado, presente da El para mim, que lindo. Aí ela estava na Marcela, sala da Elô. Aí a Marcela, a Marcela falou para mim assim: é da El nada, eu peguei lá da minha casa e ninguém vai me pagar, é meu, tó. Sincera pra caramba. Ai, a Marcela que faz barras comigo, vocês acompanham no Store, né? Que ela faz toda semana. Então, assim, só unindo, né, um pouquinho, o quanto as barras também tem muita contribuição, viu, Vá? A mãe dela relata que, né, desenvolve essa parte da comunicação, do sono, da ansiedade, que eles são agitados, né, naturalmente. E Só pelo fato dela sair da casa dela a pé e fazer barras com sozinha, você, né? você não precisa de mais nenhum sinal de que é gostoso e puro para ela, porque Sim. ela não sairia da casa dela se ela não gostasse. Porque é muito sincero, eles são muito É muito sinceros, né? sincero, se ela vai a pé, olha quanto esforço. Ela sai da casa dela, ela vai a Esses pé dias ela para falou que fazer eu Axis. estava gorda. Ela falou assim, você tá gorda? Eu falei, poxa vida. Daí ela falou, e não tá? Daí eu falei, poxa vida. Aí a Lu Mas é fica uma brava delícia comigo. trabalhar É. com eles, assim. Eu acho que é. Eu tive o prazer, eu trabalhei 20 anos na gestão da política social aqui em Limeira. Eu coordenei o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, criança, adulto e adolescente. E trabalhei com a PAI desde quando eu saí da faculdade, da escola. Eu trabalhei. Uhum. Então, eu tive o prazer de trabalhar com todas as classes sociais e com todas as minorias na minha vida. Então, isso foi um aprendizado de vida maravilhoso. Eu trabalhei, coordenei 3 mil e poucas idosas durante 10 anos aqui na cidade. Eu tive mais de Sim. 2 mil adolescentes na cidade, projetos de mercado de trabalho. E tive uma equipe já de 30 educadores, onde planejávamos como
evoluir a vida de alguém através da arte. Então isso é muito legal, foi muito prazeroso e me deu uma bagagem assim maravilhosa. Eu prefiro hoje dar aula, né, em projetos sociais, eu prefiro esse processo, porque para mim é onde eu faço por prazer ali, né, mesmo, né, Prazer, né? De ver e aquilo. aprendizado, né, é uma troca. Eu vou lá como se fosse um dia de amigo hoje. Hoje nós vamos trocar. Sim, que legal, Vá, muito legal isso. E assim, eu sei que realmente você tem, né, essa parte do seu trabalho muito voltada à parte social, né? Você sempre trabalhou com social, então é a sua cara mesmo. E parabéns por esse trabalho grandioso aí com a El. Viu, Maila? Depois você fala com o Wagner. A doutora Maila quer vir aqui em Limeira para dar uma palestra na El, para falar um pouquinho sobre as barras, sobre os benefícios que poderia ser para os pais também, essa ferramenta, né? Então, o Wagner, você vai encontrar com certeza o Wagner lá no dia que os pais ficam esperando as crianças para poder fazer, né? O que mais é possível. E com com as crianças, eu sei que você também tem uma parte voltada com crianças. O que que você acha importante a criança ter esse contato com a arte? Não sei quantos anos que você começa aí com essa turma, você já trabalhou várias vezes também, né? O que que você É, percebe em desenvolvimentos? criança, a criança, eu gosto da criança quando a criança gosta, Uhum. né? Porque dentro do universo da criança, o que eu mais pego e recebo é crianças que estão lá para pegar o karma da mãe, né? Que a mãe queria A ser mãe quer que atriz, você e a mãe modelo, joga, e a mãe atriz e quer que tal. você. Então eu trabalho muito com produção de modelo lá na agência One, a primeira já há anos também. E lá, por exemplo, é muitas mães que têm sonho e empurra para a filha. Então é Uhum. difícil, porque a filha não está coitada, né? Tá lá bombardeada com tudo aquilo e com a obrigação de agradar os pais ainda por cima, né? Sim. Então é um pouco pesado em alguns momentos. Mas quando a criança vem, agora aqui no meu curso, aqui no espaço, na imersão Pronto para a Cena, que eu também abri para criança, eu abri para crianças maiores de 9 anos, porque eu preciso que ela tenha um cognitivo ali, né? E, não, hoje a imersão Pronto para a Cena, as ferramentas de atuação, elas mexem com trauma, com autoconhecimento, elas mexem é a dor que nos move, é a dor que nos traz ali, coisas à tona e potência em cena e verdade em cena. Então, eu não consigo trabalhar com crianças menores, porque eu tenho medo de abrir feridas e abrir coisas aí em crianças que eu não preciso depois ter que fechar. Mas Uhum. essas crianças mais velhas agora eu gosto de receber, mas trato elas assim, Adolescentes? é uma adolescência, né? Eu já pego a partir dos 9. 9. Então, 9 anos. Mas, fora daqui, em outros cursos que eu dou, eu pego crianças menores, mas aí eu trabalho com a expressão corporal, eu não vou na minha metodologia pronto para a cena. Criança, para mim, é delicado nesse sentido, do pai e da mãe que quer que ela viva esse sonho, né? Daí, quem é mãe aqui que está me ouvindo, cuidado para vocês não colocarem esses padrões da vida dos filhos de vocês ali. É legal, eu gostaria muito que, se eu tivesse um filho, eu acho que eu faria uma degustação para ele. Eu Uhum. comentei que Para ele experimentar, né? era um curso que eu adoraria ter aqui no espaço, que é um dos meus projetos aqui de realizar, que é onde a gente possa degustar várias artes, porque eu acho que a criança tem que ter contato com tudo. Então, quando eu coordenava com as crianças, era todo mundo tem que passar pelo teatro, pela dança, todo mundo tem que passar pelo circo, todo mundo vai ter que passar pela música, todo mundo vai ter que passar pelas artes visuais. Aí eu experimento, eu vejo o que eu quero e aí eu pratico. Então, eu acho que criança pô, tem muito que aprender a degustar, né? Tá. A saber o que é o teatro, a conhecer, a gente ver uma peça, fazer uma aula, fazer uma oficina. Agora, crianças é muito difícil você colocá-la numa aula de teatro um ano e ela durar um ano numa aula de teatro, né? Então, é só aquelas que realmente gosta e está Gostam, né? lá. Então, Uhum. criança normalmente é um público muito rotativo. Falo do teatro, né? Não acho que é a mesma realidade do balé, por exemplo. Não acho que talvez seja uma realidade de outras. O circo, que vem ganhando um monte de espaço, agora até pelo preparo físico que o circo dá, né? Então, a gente vê muitas crianças no circo, muitas crianças no balé. Então, aí eu acho que o teatro, uma realidade do teatro, eu vejo é Tem essa. que gostar, né? Então, Tem que estar, tem tipo, que essa criança na gostar. essência. Eu amava, tipo assim, então assim, pra mim, tipo, eu lembro que era de quarta-feira que eu tinha aula de teatro lá no Trajano, e assim, eu ficava, ai, hoje é teatro, sabe? Que legal. Eu ficava assim, Sim. super expandida.
Deixa eu só ver o que eu Eu falei acho que pra é você. como a Fran falou aqui, é que eles têm uma aula de tudo dentro da escola. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que essa escola nossa integral deveria ser assim, né? E eu tinha um projeto no Ernesto Kiel, que é um bairro mais carente aqui da cidade, um dos bairros de maior vulnerabilidade aqui de Limeira, e um bairro enorme. E lá eu tinha aula, ainda está lá. Hoje a prefeitura ainda mantém a minha metodologia na prefeitura funcionando e a minha equipe. Então lá no Kiel a gente tem professor de circo, professor de teatro, professor de dança. Nos primeiros meses, a gente trabalhava no Kiel, e lá eles recebem 100 crianças por dia, nesse Sim, lugar, por período, manhã e tarde, que é uma parceria com uma escola. Todas as crianças, durante 3 meses, elas tiveram aulas de dança, teatro, circo. Depois de 3 meses, a gente fez tipo uma votação, e a gente já estava ensinando esse processo democrático. Então, na votação, elas tinham que pôr em primeiro lugar o que elas queriam, em segundo lugar o que elas queriam, em terceiro. Então, eu quero fazer teatro, quero fazer tal. Então, elas escolhiam. No segundo, depois desses 3 meses, elas começavam a focar a sua aula só naquela atividade que elas queriam. A gente tinha uma evolução tão grande, a gente não tinha desistência, a gente tinha uma entrega absurda, porque eles estavam lá para fazer o que eles queriam, né? E é sim. diferente de outros bairros que não, que só ia o professor de teatro. Aí tem uma É. turma de 20 pessoas, o professor de teatro está lá, mas só dois gostam de teatro. Então, como Sim, que você faz? Então, acaba virando recreação, que acho que é o que você falou no começo, que a gente gosta de falar, eu fiz teatro na escola, eu isso. fiz teatro em Na tal lugar, igreja. eu fiz teatro na igreja. A gente, porque é isso, o teatro é utilizado como uma ferramenta pedagógica, mais um processo artístico, porque É, essas ferramentas utilizadas, o jogo que eles utilizam cênico, a peça infantil que vai desenvolver na escola, ou no outro processo, é muito mais doutrinação do que um processo de criação. Porque um professor que não sabe ensinar teatro, ele vai falar, dá 2 passos e fala bom dia, olha para o outro e pega na mão, fala sim, desse jeito, entra por aqui e sai por ali. Isso é sim, doutrinação, né? Isso é um processo de fazer um robozinho industrial, não é criação. Então, se eu não consigo trabalhar um processo criativo, eu não faço teatro. Eu fiz um artesanato do teatro, né? Eu fiz a mesma coisa de. Todo mundo tem um artista que faz o vaso de barro, mas tem um monte de gente que faz vaso de barro por artesanato. uhum, Então, o teatro da escola, todo esse processo, ele acaba sendo essa coisa mais artesanal e é mais o produto da visão do professor e do diretor do ou da que do igreja, próprio né, do aluno ou que da do próprio. igreja. Uhum, Mais utilizado como ferramenta de educação ou de ferramenta pedagógica do que um processo artístico. E aí é sim, nesse processo que eu acho que não tem valia, né? Porque o que a gente quer é assim, todo mundo é picado pela arte quando a gente tem uma experiência estética. E cada é, uma das que está aqui, em alguma arte, em algum momento da vida já sentiu isso. Que é quando você está lá, você fica, uau, parece que você está dentro da peça, parece que você tá dentro do quadro, parece que a música entrou no seu sangue, a música vibra com você. Quando sim, isso acontece com a gente tem uma experiência estética que nos apaixona por aquilo. E normalmente no teatro, e por mais que as pessoas se apaixonem na escola, no teatro ou na igreja, que aconteça isso, mas acontece pelo lúdico, pelo divertido, por o quanto é acolhedor, como a gente falou no começo, mas não o quanto artístico e criativo é tudo isso. sim, perfeito, Vá. E uma outra coisa que eu também lembro é que você fez um trabalho antes desse trabalho que você está fazendo agora, que é sobre o resgate da identidade, da história da própria pessoa. Você trabalha muito com essa metodologia, né? E eu lembro, né, que recentemente não, faz uns anos, que você colocou a história de dor, né, de cada um em cena. E isso foi muito assim emblemático. Eu lembro que até indiquei uma amiga que na época estava passando por uma situação de separação e queria fazer teatro. E eu lembro o quanto foi importante para ela resgatar essa história e colocar em cena sendo ela. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, lá, porque isso é um trabalho de autoconhecimento, né? Sim, vou contar uma história, então, pode ser? Pode ser. Porque daí eu chego no porquê de tudo isso. O teatro existe desde os tempos dos povos originários. A gente conhece o teatro escrito e o teatro do jeito que o teatro histórico, o teatro acadêmico, através dos gregos, porque eles fizeram como fez com tudo, apagaram a história dos outros para que eles pudessem ser o dono da história. Mas o teatro já acontece desde sempre. Desde o tempo da antigo, ele era grandioso. Ele tinha que ser maior do que a vida.
Então, imagina na Grécia, imagina numa tribo indígena, que eles faziam, por exemplo, muitos teatros com sombra, porque a sombra deixava grandiosas aquelas figuras, e usavam máscaras grandiosas. Eu estou num teatro de arena e tudo que vê. E eu usava a máscara não para esconder, mas usava a máscara para aparecer, porque eu tinha que ter visto e eu tinha que ser maior do que a vida. E o Uhum, teatro surge com esse legado de ser grandioso e de ser maior do que a vida. Quando a gente vai chegando no Renascimento, a gente vai chegando na Idade Média, o teatro começa a aparecer a potência do teatro, e o teatro começa a ser usado como ferramenta de evangelização, como ferramenta de fé, e começam a criar mais textos, as coisas vão chegando mais próximo da nossa realidade humana. Mas uhum. ainda com pouco recurso. Ainda é necessário que nem o saltimbanco, subir num banquinho numa praça para poder chamar a atenção. Ainda é necessário fazer o choro e chorar para todo mundo que você estava chorando em cena. Então o teatro ele era maior do que a vida. E ele tinha essa necessidade de ser grande. Quando Uhum, vai chegando o Renascimento, a gente vai se modernizando, vai chegando no século passado, a gente vai tendo peças que vão começar a relatar mais o dia a dia da nossa história do cotidiano. E aí parece que fazer farsesco e ser maior do que a vida não fazia mais sentido. E uhum. aí chega nesse último século Stanislavski, que escreveu uma metodologia que é o grande mestre do teatro, e ele fala assim: olha, não dá para a gente mais ser falso. A gente tem que ter verdade em cena. Nós temos que imitar a vida no palco, porque só assim a gente vai conseguir atrair a atenção do público. E aí ele traz uma ferramenta, que é uma ferramenta maravilhosa, que é uma ferramenta da nossa memória emocional e da nossa memória sensitiva. Eu Uhum. posso fechar meus olhos e memorizar alguma lembrança minha, algum momento que eu já sei que me assemelha com aquele personagem, e eu posso me encher da minha vida. Eu posso lembrar da minha separação, e entrar em cena com essa dor de separação e conseguir a minha verdade cênica. E Tá. aí, isso era um objetivo dele, de eu resgato uma memória para poder fazer tal coisa. Essas tecnologias dos Stanislavski, elas não pararam nesse último século, e hoje todos os pensadores e acadêmicos já continuam tentando entender como eu faço para reproduzir a vida presente aqui e agora no palco. Por quê? Na vida presente eu torço por você. Vocês estão aqui agora, ninguém está aqui agora à toa. A gente está aqui agora, cada um com uma necessidade de vida, de momentos agora muito curtos e de coisas muito antigas e passadas, né? Eu Uhum. só estou aqui falando com vocês porque eu tenho os meus interesses de apresentar o meu curso, de me mostrar para vocês, de fazer conhecer vocês, de estar com vocês. E essa necessidade minha de agora só veio de uma necessidade anterior, talvez que era, eu só quis ser ator porque eu quis provar para minha mãe que eu precisava de sucesso. Então a gente não faz nada na vida sem estar amarrado com necessidade. Uhum. Então, tudo isso vem sendo estudado nesses últimos séculos, criado diversas ferramentas palpáveis que a gente pode acatar, que é isso. Eu acho que deve ter muita coisa que eu falo para você sempre, que se choca com ferramentas talvez até do Axis. Por exemplo, a imaginação. A imaginação é uma ferramenta que Stella Adler, em 1930, começa a estudar, e ela fala assim: bom, nada é criado uma vez só. Essa caneta não está aqui pela primeira vez. Essa caneta foi criada, como tudo que está ao nosso redor, duas vezes. Porque primeiro eu pensei nessa caneta e depois ela cocriou e ela foi feita. Se eu não Uhum. tivesse pensado, meu cérebro, meu universo, nada iria para que ela fosse criada. Eu precisaria pensar. E aí é uma ferramenta, por exemplo, que substitui um pouco a memória emocional do Stanislavski, porque, sei lá, a minha vida ela é limitada. Eu não vou ter memória emocional sensitiva de tudo. Sei lá, eu nunca perdi uma mãe. Eu não tenho essa memória desse luto. Então, como eu vou viver uma perda de um luto? Eu não vou ter. Mas eu consigo imaginar isso. E quando eu imagino tão bem, o meu cérebro não consegue identificar o que é verdade e o que é mentira. O cérebro, quando eu imagino bem, tão bem, ele vai causar todas as reações neurais, tudo o que precisa para aquilo acontecer e se transformar em verdade.
O meu corpo se emociona e se arrepia, se imagino muito bem. E aí, quando eu vou para a linha de cocriação, de física quântica, de tudo isso, quando a Stella Adler faz uma tese enorme e que tem quase 30 exercícios de imaginação para a gente desenvolver tudo isso, que ela descobre que quando a gente imagina, imagina tão profundamente, exercita tanto, a gente consegue ficar paralelo com a linha de criação do universo e as coisas cocriam muito mais rápido. Então, imaginar tão bem, a ponto de sentir aquilo, é um grande caminho para a realização de alguma coisa. Com E aí, certeza. isso tem a ver com a nossa vida também. E tem a ver com o meu personagem que eu vou criar, porque, como eu disse, eu só posso prestar para o meu personagem o que tenho. Eu empresto o meu choro e a minha emoção ao personagem. Voltando agora para o trabalho de trazer as dores, eu não trago as dores, mas as dores são pessoas que trazem, porque as dores é o que nos move. Eu sei que elas vão trazer as dores, mas a minha dinâmica é muito simples. Eu peço para que as pessoas lembrem de um objeto que fez muito sentido para você. Um objeto que você vai escolher a sua casa, qualquer objeto, que faça muito sentido para você. E que você tenha uma história emotiva para me contar sobre esse objeto. Quando a pessoa faz a escolha do objeto, nenhuma escolha é aleatória. Nenhuma Uhum, escolha é à toa. A pessoa escolhe a história que ela quer me contar e que ela quer evoluir inconscientemente. Então, uhum. a maioria das pessoas me trazem dores do que soluções. Porque isso, hoje, a Ivana Chubuk, que é esse livro do Poder do Ator, que é a nova Stanislavski, que nós temos aí no mercado, uma pensadora viva, maravilhosa, a grande ganhadora dos últimos Oscars como preparadora de elenco, aí, de atores, ela é maravilhosa. A grande ferramenta dela é como a gente transforma a dor em motivação cênica. É como eu transformo a minha dor em impulso criativo e impulso transformador, para que eu possa me libertar disso e fazer com que o personagem descubra 500 maneiras de se libertar disso. Sim. Então, não tem como eu querer imitar a vida no palco, quer dizer, imitar não, porque essa palavra já não existe mais, mas não Uhum. tem como eu ser verdadeiro no palco se eu não entregar as minhas emoções, as minhas verdades, e estar presente, que acabei de ver o Celso entrando aqui agora, ó. A palestra que eu ouvi do Celso aqui em Limeira, esse momento presente é o momento da criação, é o momento do estado de alerta. E aí nós também temos, lá em 1930, um carinha que chama Meisner, que é também que contemporâneo a Stanislavski, que fala assim, Stanislavski, você é um cara louco, cara. Não é terapia fazer teatro, não dá para eu vir aqui falar dos meus problemas todo dia e evoluir os problemas. O que faz a vida acontecer é a escuta presente. Estar presente agora, que é o que a gente está fazendo aqui, ó. Eu estou falando, você está. A reação presente é uma reação de escuta. E o teatro que a gente ensaia hoje, que é colocado por todo mundo, que nós ensaiamos assim, ele não é o teatro da escuta. Ele é o teatro da repetição. A gente ensaia, no primeiro ensaio que deu certo aquela cena, deu certo o jeito de falar, a gente nunca mais vai viver aquilo de novo. Nós vamos repetir a vida inteira. Até Sim. a peça em cartaz. A ideia não é mais essa. A ideia é que se eu estou vivendo em cena, eu tenho que estar com a minha escuta presente. A minha escuta presente depende do meu dia. Hoje eu estou Nossa, bom, é totalmente amanhã eu não diferente, posso estar né? bem. Sim. Então não tem como eu estar. Eu sair na minha casa que eu vou chegar para você e falar assim: bom dia, como vai hoje o dia? E você sair na sua casa que você vai falar: dia, Wagner. Sabe? E aí quando você fala, e eu vim preparado para uma outra coisa, você para uma outra, cada um vem preparado para fazer a sua cena. A gente não está mais escutando. E os jogos não propiciam essa escuta. Propicia que cada um se prepare para o seu melhor. E não tem como ser assim. Eu tenho que estar presente, vivo e com a minha escuta ativa. Ele Sim. tem um exercício de escuta, que é uma formação desse Meisner, que na palestra do Celso, eu parei de pensar essa formação que eu fiz, que é, eu já falei para ele no final, eu falei, Celso, tem uma ferramenta que casa, pego tudo isso aí da diversão, que é isso, são umas ferramentas de repetição, é um exercício que eu olho no olho de você, de uma pessoa, nós vamos repetir. Formação original dura 3 anos, esse exercício. Mas esse exercício
tanto a nossa atenção para a escuta no presente, para o aqui e agora. E é o aqui e agora que constrói, que modifica, que constrói, que é criativo. É esse momento que nos liberta de tudo. Porque vou usar a fala do Celso de novo. Ó. Se eu penso acabei de lembrar do seu slide. Se eu penso no presente, eu vou estar preocupado com o que vão falar de mim, se está certo, se vou estar errado, que está faltando no microfone, que a minha voz não é boa, que eu só falo mexendo Não, está, demais. tá ótima, Vá, mas o nosso microfone. E se eu penso no passado, eu vou pensar de que, mas eu já fiz e já deu errado, fulano é melhor. Então, o presente é o estado da segurança também e da confiança. Então, é muito legal porque é isso. Ele estuda, ele vem nesse último século estudando a verdade humana. Então, é muito bonito isso, porque eu tenho que me conhecer e também prestar atenção no outro. E, né, o aluno não tem como ser observador, né? Então, esse prestar atenção no outro é muita empatia até, né? Porque é isso, é como a gente falou no começo, eu não vou julgar, eu não vou Não. julgar essa Eu acho que o situação, eu não vou espaço do julgar. não no julgamento, eu acho que eu aprendi muito no teatro, assim. E às vezes eu recebo dos alunos, sabe? Nossa, Elô, você tem um espaço do não julgamento, mas acho que isso tá tão na gente, né, no teatro presente, que eu não consigo julgar, sabe? As A questões gente que vêm. passa um final de semana inteiro decorando um texto para mostrar para o diretor na segunda. E a gente fez o nosso. Ah Ah, lá, Celso, também. E a gente fez o nosso melhor no nosso ensaio, porque é isso, a gente nunca faz o pior. Eu passei o final de semana com aquele texto com o meu melhor. Quando chega o segundo no meu diretor, ele fala assim: tá uma bosta, faz de novo. E a gente tem que fazer de novo. E esse espaço que a gente tem de refazer e de saber que o que a gente faz pode também não ser bom, é um ensinamento maravilhoso que o teatro nos dá. Porque é é na verdade. hora, é no aqui e agora. Não, faz de novo, não ficou bom. E eu me Aí entreguei deixa tudo que eu o tinha para fazer ego, né? aquilo. E daí, sim. E sei lá, você fez uma coreografia, eu gritei, fiz tudo. Aí ele fala, não, quero mais. Fala, porra, como eu vou conseguir mais? E a gente é desafiado o tempo todo a fazer isso, né? Então, é muito legal isso, porque eu trabalho com muita gente e a nova geração, então, pelo amor de Deus, vamos fazer de um outro jeito? Não existe essa coisa. Se eu não falar ainda de um outro jeito, ou vamos tentar fazer diferente, eu não tenho nem possibilidade que isso aconteça. Agora, se falar, não, não tá bom, faz de novo. Eu tinha um diretor que falava isso, tá dré, podre a sua cena. Ou faz de novo, ou não sei o que lá. E eu tinha, putz, ensaiado tanto para fazer o meu melhor, mas é cruel, meio behaviorismo, mas nos ensina que a gente não tá certo o tempo todo. Maravilhoso. E aí, pessoal, tá vendo várias questões aqui, a gente Olha, tá Lô, falando sobre. Fale, meu amor. deixa eu fazer só uma coisinha aqui, ó. Você fala que nós temos necessidades de vida e elas nos movem para qualquer situação. E é essa necessidade que na cena, a gente busca na versão desses exercícios, que é, por exemplo, se eu estou agora aqui e vocês com essa necessidade de adquirir conhecimento, a postura corporal de vocês, o jeito que vocês vão falar, se caso abrir o microfone ou a câmera, o jeito que vocês já estão se portando, ele já depende de uma necessidade vital nossa, que talvez seja a necessidade de eu estou aqui para aprender ou fazer mais. A gente tem uma necessidade e ela já causa para a gente uma postura corporal e uma colocação na vida. Então, quando a gente tem agora os personagens, a gente busca os personagens, quando eu ganho um personagem, eu vou buscar qual é a necessidade daquele personagem. Mas a necessidade daquele personagem é se separar de uma namorada. Uhum, A necessidade do personagem e da história pode não ser a mesma minha. Para mim, me bate muito mais, é muito mais verdadeiro eu fazer uma separação de filho e de mãe. Então, eu sou gay, eu vou casar com uma outra mulher, e eu talvez não consiga personificar naquela mulher a figura do meu amor uhum, carnal e sexual. Então, mas a necessidade da minha cena é essa. Mas eu, através de processos de memória, de imaginação, de escuta, de exercícios de relaxamento, de várias ferramentas que nós vamos trabalhar, 12 ferramentas que nós vamos trabalhar 12 ferramentas para chegar na minha necessidade, no que me bate. Então, talvez, nessa cena de separação, bate para o Wagner uma separação, o dia que eu fui embora da minha casa.
Uhum, e que eu tive que falar para minha mãe tchau. uhum, Me bate mais. E não deixa de ser uma separação. Então, talvez desse resgate dessa minha memória, dessa transformação da minha dor, é onde eu vou tirar a verdade do meu personagem, da minha cena. Hoje, o teatro não tem mais a necessidade de ser maior do que a vida. Ele tem a necessidade de ser a vida. E não é só pela necessidade relacional e social, mas é também a evolução tecnológica que a gente vem vivendo. Eu não tenho mais um teatro de arena. Hoje eu tenho teatros fechados com acústicas maravilhosas e eu posso usar um microfone. E o microfone vem sendo um recurso extremamente utilizado pelos novos atores, porque uma respiração, ela diz muito. E no teatro uhum, talvez a gente não consiga ter, porque eu tenho que falar alto. Então o teatro vem também adquirindo o microfone, porque a gente vem ganhando novas nuances. A câmera, ela pega agora a gente aqui. Eu tenho outras nuances. A verdade está cada vez mais necessária, porque quando eu tenho verdade, ninguém sai de casa para perder. Ninguém sai de casa para não ganhar. A gente só está fazendo alguma coisa para dar certo. A gente está aqui agora para dar certo. Eu vou lutar até o final para dar certo. Então, vamos com o meu fone, vamos trocar, nós vamos fazer qualquer coisa para dar certo, porque esse é o jogo da vida, é dar certo. Então, ninguém quer ver mais no filme, na novela, na televisão, no teatro, alguém falando, ninguém gosta de mim, e chorando, e o sofrimento, como é o sofrimento e a dor de quem é abandonada. O que eu quero ver hoje em cena é, apesar da sua dor, de você estar abandonada, eu quero saber da onde vem a sua força para sair disso. É isso que me faz torcer por você, porque na vida real eu não gosto de chorar, na vida real eu escondo choro, por que que no uhum. palco não tem isso? A gente esconde porque a gente quer se mostrar forte, porque a gente quer vencer, porque a gente quer ganhar. E quando a gente escancara o choro abertamente, também é uma estratégia para a gente querer vencer. Ele não é à toa também. Também é uma Sim. estratégia de quem se faz de vítima, de quem se vitimiza. E pode ser uma estratégia de um personagem, mas tem que ser estratégia, né? Então, Se for ninguém a quer ninguém. verdade, né? Se for a verdade da pessoa, Se for, pode mas pensar. se for a verdade desse sentido, uma pessoa limitada que precisa se fazer de vítima. Então ela vai fazer, ai, ninguém me dá nada. Beleza, aí cabe com um personagem assim. Mas ninguém vai estar afim de ver isso. Pessoas que reclamam, são chatas, a gente não gosta de ficar perto delas. Pessoas que falam, a gente não gosta de pessoas assim, a gente não torce. E a gente não vê na telinha. A gente não gosta também de ser por elas. Então, a verdade hoje é essa. A verdade é que nós somos uma sociedade que luta tanto para sobreviver e para se manter, e o nosso corpo também é assim, né? O nosso corpo faz de tudo para nos proteger. Se ele der comer e deixar a gente uma pança para a gente poder hibernar no inverno, ele fez isso. Se ele poder ficar sentado o dia inteiro para economizar energia, faz isso. Então, a gente tá para se proteger, para ganhar e para vencer. A gente tem que aprender esse jogo. E aí é muito legal quando eu aprendo isso com o personagem, porque tem muito, hoje, depois que eu fiz as ferramentas, tem muito lugar que eu tô, sei lá, tô numa reunião da cultura e da prefeitura. Aí, de repente, eu começo a ver as pessoas, eu falo, olha, que ela tá com a necessidade de fazer tal coisa. Aquele ali hoje veio com uma necessidade de tal quê. E aí eu consigo me analisar também, falar, bom, eu vou lá para quê? A minha necessidade de estar naquele lugar hoje é tal coisa. E isso me evita tanto desgaste também, me faz uma pressão muito boa daquele momento que eu estou passando, daquelas situações que eu Sim, estou vivendo. Convivi com um monte de gente politicamente oposta a mim no último ano. E sim. era muito legal porque eles defendiam cada coisa e eu falava assim. Bom, é o interessante ponto de vista, né, que vocês Isso é têm. bom. Aí, do ar. Mas eu olhava para eles e falava assim, bom, interessante essa sua necessidade de vida, né, de ter que vir aqui e ficar agora se falando quem você é, cantando de galo para mostrar que você. Então, é engraçado isso, porque era isso. Eu ficava, bom, interessante essa pessoa fazendo isso Interessante. Tá comigo. tá vendo que a gente transborda um pouquinho, né? A gente influencia um pouco os amigos. Wagner nunca fez o curso de barras, vamos deixar bem claro aqui. Comigo, chateada. Hashtag chateada. Mas a gente influencia, né? A No meu gente casamento, meu pai de santo falou que a Elô seria mãe de santo. Eu vou esperar esse momento. pastora, eu já virei, não, ó, o pastor Celso está aqui também.
Gente, que legal, né, esse papo sobre arte. O quanto realmente. Eu sempre conversei isso com o Celso, Wagner, quanto é muito esse lance do autoconhecimento mesmo, o quanto isso está muito entrelaçado. Tenho certeza, Wagner Fernandes, se você tivesse as ferramentas de Access Consciousness, você ia destruir muito mais fácil em cena algumas coisas. Quem sabe um dia você não venha para uma classe com a sua. 777 faz com a energia boa, não foi com o Rodolfo ensinou? É milagres, que mais é possível, né? E aí, esse é o momento, antes da gente falar um pouquinho sobre o seu projeto em cena, né? É o momento que a gente abre um pouquinho para discussão, né? Que a ideia aqui realmente é um palco onde as pessoas participam. Então, quem gostaria de levantar as mãos e falar um pouquinho aí sobre o nosso tema? A gente estava falando sobre julgamento, sobre teatro, sobre expressão, sobre vergonha, tanta coisa, né? Que o teatro é capaz. Deixa o nosso convidado tomar uma água também. Silvana, pode falar. Ah, eu tô aqui só apaixonada, porque ele falou Stanislavski, e foi o que a gente estudou, e foi quando eu parei, né, de fazer, fiquei aqui, eu tô só assim, a arte, ela me faz muita falta, e eu tô sentindo essa necessidade. E aí, acho que isso que faz a gente também transitar, né, Elô, que a É, gente trabalha com as pessoas, trabalha com as ferramentas, e a arte, ela encanta e nos coloca, né, de frente com a vida de uma outra maneira, na verdade, né? Isso faz uma falta E, tremenda. se- e sempre ajudou você no seu papel de terapeuta hoje, Silvana? Esse trabalho, né, de você ter estudado Sim, também? sim, assim, algumas pessoas falam que tem vontade de ser terapeuta e acho que nunca vai ser, que não sei o quê. Falo, gente, vocês não têm noção o quanto que o teatro fez com que eu parecesse no começo, que eu não sabia atender, mas eu estava Mas você ali, já né? Uma fingia que artista. era uma grande terapeuta, né, Silvana? Maravilhosa. Porque a vida imita a arte imita a vida e tudo vai se misturando até que depois a gente Eu aprendeu, né? também, eu fico fingindo que eu sou uma grande facilitadora até que eu me torne. Mas você é gata. Ai, que mais é possível? Muito Mas obrigada. olha, eu acho que uma coisa do teatro que tem, e da Elô também, eu também eu consigo me avaliar que passei muito por isso. Eu nunca fui uma criança de muitos amigos, assim, e brincava muito sozinho e tinha muito processo sozinho. E desde que eu conheci o teatro, sabe, eu achei um CD do U2, nem sabia quem era o U2 na minha vida. Achei um CD, moro na frente de uma escola, devia ter uns 13 anos de idade, uns 14 anos. Achei, andando de bicicleta, achei um CD do U2 no chão, alguém jogou todo riscado. Alguém lembra que é CD, todo mundo lembra que é CD aqui, né? Aí eu peguei esse Não, CD, não é da minha. levei para minha casa e era um CD que as músicas vinham um atrás da outra, pareciam que não parava, parecia uma música só o tempo todo. Eu colocava na sala da minha casa, fechava a porta, ouvia o CD inteiro. E nesse processo inteiro eu imaginava peças de teatro. Então, aquele CD eram as 4 peças de teatro. E não era peças de teatro normais. Eu sonhava muito, era da época do Sandy Júnior, Cruz de Tchau, era aqueles desenhos Ah, Wagner, já tinha A começado aí. televisão nos dava muito essa situação de coletivos de amigos que fazem coisas juntos. Eram os amigos do Sandy Júnior, eram os amigos de não sei o que lá, as Paquitas. E eu falava, putz, eu preciso ter alguma coisa assim. E eu sempre sonhava em ter esse grupo. Eu tive por 20 anos patrocinado pela prefeitura. Isso foi o que eu fiz a minha vida toda. Eu imaginei tanto essa situação que eu criei isso. Você criou isso. A Elo brinca, a Elo também, a gente brinca, todos esses vídeos que vocês veem da Elo aqui, a gente brinca muito de gravar coisas, e antes da Elo decidir se expor tanto assim na internet, É, mas a gente já brincava com isso, a gente já fazia uso disso, já imaginava. Imagina se, a gente é assim todo tempo, toda vez é. que a gente se encontra, imagina se a gente fazer tal coisa. Ontem a Elo ligou pro Neto, falou, Neto, vem embora logo, que ele tá aqui em casa. Aí eu falei, Elô, eu tenho ideia já para uns vídeos seus que eu pensei.
E a gente vai imaginando coisas, essas coisas vão Sim, acontecendo, né? Então, Silvana, não se sinta longe da arte. Se imagine da arte de volta para que ela possa voltar a aparecer na sua trajetória, a voltar a esbarrar no seu caminho aí. Se sim. imagine nessa situação que você quer, né? Se permita 10 minutos no seu dia que você antes de dormir, sonhar com isso, né? Sonhar com essa possibilidade de te Eu tô vencer, Você de virar pode, apaixonada aqui dessa você forma. pode criar, inclusive depois o Wagner vai explicar sobre um pouquinho sobre o grupo dele. Mais alguma pergunta, gente querida? Conceição, Maria, Celso Tadei, nossos artistas aqui, cadê os artistas? A gente tá só aqui escutando. Ele falou que Celso tá achou uma quieta. foto na casa dela que ela estava ouvindo o Walkman para ignorar a família. Achei uma Ah, foto é ótimo. dele. Já era, né? Já era artista ali, Pri, já começou o negócio ali do seu universo, né? Que Ó, a legal. Mayla falou que ela acha que eu não devo fazer barra de axis, Elô. É, eu acho que não. Eu acho que isso não é para Cadê você, a na Mayla? verdade. A Ah, Mayra tá se escondendo. uma das terapias que, segundo, eu não posso afirmar 100%, mas segundo apareceu nesses estudos que eu estou fazendo, essas pessoas, é que a Stella Adler, que é uma das pensadoras, que foi essa que criou várias técnicas de imaginação, que ela é uma das percussoras, por exemplo, da constelação. Porque o processo de constelação, ele é um processo que a gente faz muito em vários jogos aqui, É, né? A gente em vários momentos da nosso processo de conhecimento do personagem e nosso, a gente faz esse processo de personificação, né? De personificar a outra pessoa naquela que é a minha dor, para que a gente possa sim, aproveitar e começa ali o abraçar e teatro, né? falar. E aí ela é uma das técnicas que surge desses processos de imaginação, da gente ter aí como a gente imaginar a realidade e imaginar bem a ponto de sentir e se aliviar desses traumas também. Legal, é realmente, a constelação é um mini teatro ali. A Fra colocou, existem pessoas que bate o olho e já vê, que não serve para o teatro? Como enxergar isso? Tem gente que não serve para o teatro, vai? Ah, eu acho que tem gente que não serve para sair do lugar. Eu acho que Hum, tem gente que nasceu para viver o seu mundinho e a sua vida em ciclo. E se a gente não sai desse processo, a gente não se permite. Então, se essa pessoa, se eu olhar para alguém, e falar, bom, você não tem cara de fazer teatro, eu acho que é mais que ela não tem vontade de fazer teatro, porque não tem como. Se você se autoconhece, se você está nesse processo, você acaba se expandindo, se comunicando, porque isso é natural nosso. Viver em sociedade é assim, né? uhum. Então, eu acho que a pessoa que não tem cara para o teatro, não tem cara para barra de artes, não tem cara para terapeuta, não tem cara para psicóloga, ela vai ser viver essa vida empurrada para vir na próxima. Até o Neto participou do seu filme. Olha lá. O Neto fez meu filme, fez tava a minha peça, a boquinha de Neto aqui da peça. O Neto emprestou a boquinha no final, apareceu o Não, Neto. O Neto é uma das pessoas que quanto mais se conhece, mais o processo está mais próximo da gente, mais ele se expõe. É verdade, ele melhorou Há muito. 5 anos atrás ele não estaria com a câmera ligada agora aqui, ele estaria Nem. escondido. É verdade. Eu sou ator, vocês não sabiam, né? Já ganhei Ah, prêmios. É... prêmios. Boca É, maldita. O Neto tá foi aprendendo mesmo, por osmose. Até com peruca a certeza, gente põe nele às vezes para gravar vídeo. é verdade. E ele permite. Esconde o ouro, né, parça? Falou, a Fran falou aqui. Conta mais. Pois é, pois é, É, pois é, pois é. e vai soltando, né? Vai soltando os julgamentos. O que você poderia falar, Vá, de repente, assim, a gente tem muito esse público aqui de terapeutas, né, do pessoal do autoconhecimento, e o que a gente mais recebe é, eu tenho medo de aparecer, gravar vídeo, me expor, tenho medo que as pessoas vão falar. Acho que o medo do erro, né? Também, né? É, eu falo muito que dentro do processo de gravar, se alguém aqui tem problema com gravar vídeo, por exemplo, eu falo que a gente tem um processo super errado. A gente põe a câmera lá na frente, né? E aí a gente grava, a gente fala assim, a gente é ótimo para, a gente não sabe se elogiar, mas se julgar, a gente é perfeito. A gente Sim. põe a câmera lá na frente, grava, erra uma fala. Ai, que bosta, caralho, eu errei tudo, que droga, foi uma merda. Vai lá, aí aperta o pause, aí liga de novo, volta e tenta de novo. Ai, não, não ficou bom agora, que não sei o que lá. E aí, beleza. Que tal só pôr o celular, gravar, errou? Respira, grava de novo.
Errou? É. Respira, grava de novo. O processo de melhoria ele é contínuo. Se a gente Uhum. estraga o processo falando um monte de julgamento no meio dele, eu não vou acertar no terceiro ou no quarto. É capaz que o primeiro tenha sido o melhor, mas que eu não vou ser o melhor no meu terceiro ou no quarto, Sim, porque eu só joguei merda na situação. Eu só fui falando, ficou uma bosta, que droga, errei tudo. Aí vai lá e tenta de novo. Ai, não, 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 não. Aí lá, não vai sair. Então, põe o celularzinho lá, respira. Errou, falou. Respira, vai de novo, vai de novo. Não preciso me julgar durante o processo, porque eu comigo mesmo. Eu sei dos meus julgamentos. Eu sei que eu sim, falo rápido, eu sei que eu posso não olhar para a câmera, eu sei que eu posso ficar com o olho fechado, eu sei que eu posso ficar. Eu sei. Então por que que eu preciso reforçar aquilo e falar tudo aquilo de novo no momento de sim, gravar? É só energia, é só jogando para baixo no meio do processo. A melhoria ela é contínua, é foguete, não dá ré. sim. Eu acho que eu tive mais dificuldade quando começou a questão do Instagram, por estudar teatro, do que não, sabe? Por mais que a gente fala, ah, é a parte da comunicação. Mas eu acho que daí vem muito dessa parte, ai, não, tá bom ainda, ai, não sei o quê, eu tenho que melhorar. Ai. Então, e o Instagram é isso, né? Tipo, é você. Vai com os erros, vai com tudo, que é isso que conecta, né? Na rede. Então, às vezes Na a gente fica pandemia eu tive muito. um canal. Eu tive um canal que todo dia, 2 horas, eu tinha um programa para falar com as minhas 3.000 idosas aqui de Limeira. E elas me assistiam todo dia, num programa diário. 2 horas da tarde eu estava no YouTube, eu com a minha equipe, falando com elas durante a pandemia inteira. Foram quase 700 e poucas videoaulas, 300, foi muito legal. E eu fazia isso todo dia. E todo dia eu estava lá e me gravando e falando: Olá, sejam bem-vindos ao canal Juntos e Separados. Eu me julgava absurdamente. Eu passei a pandemia inteira falando, puta, olha meu cabelo que eu tinha o dentinho torto, que eu fui no dentista, porque eu não aguentava ver meu dentinho torto todo dia na tela. E era eu me editando, eu produtor, eu tudo ali, né? E ali eu falava, porra, que coisa horrível. Mas daí eu começava a me ver, eu falava assim, bom, já foi, Para já tá quem é, tá lá. bom. Eu sou assim, já tá lá. Aí de repente eu fui falando, poxa. Quando para os outros eu faço isso, para mim não. Por que que eu não posso pôr minha cara do jeito que eu sou também, do jeito que eu posso ser, do jeito que eu sou para a terceira idade? Por que que eu não posso pôr minha cara do jeito que eu sou na minha rede social? Porque era isso. Eu esperava fazer uma cena, ou ter uma cena do teatro, ou ter alguma coisa que valesse a pena, porque eu sou artista, né? Eu tenho que falar alguma coisa, eu tenho que me comunicar com as pessoas. Eu não posso fazer. Se eu mostro alguma coisa ruim, eu não vou ter aluno Ah, depois, eles mas vão não me faz julgar. teatro, não é, não diz que é ator, É, e faz essa Wagner. bosta. Mas mau gosto é uma das coisas que mais vende nesse país. Então, se vocês têm problema de ter bom ou se está ruim, lembra daquela senhorinha e daquela loja de roupa que você passa, que está cheia de roupa horrorosa, e você fala assim: Poxa, tem gente que fabrica isso ainda, porque tem gente que compra. Mau gosto vem mais do que mau gosto. É, Então, isso não tem problema. Até o seu ruim pode ter muita gente que consome. com certeza. Temos vários exemplos, né, de influencers que ficaram muito famosos com muito dinheiro e com muito mau gosto também, né? Como pode melhorar ainda O mais? Dudu Bertolini falava isso, que ele falava isso, que mau gosto vende mais do que bom gosto, e de que dinheiro demais e magreza demais não faz mal a ninguém. Ah, isso ele tá certo, pelo menos não é uma crença, porque a classe artística, como pode melhorar, né, Celso Tadei? Temos, né, muitas coisas para poder desbloquear. E o Celso veio dessa área e ele viu, né, que assim, com o autoconhecimento, quanto tem para destruir, sabe, as barreiras que a própria classe Então, artística. Ai, porque todo ator é difícil, ai, não sei o quê, porque a arte não é, não sei o quê, sabe? Então, como o nosso ponto de vista que cria a nossa realidade, se a gente não tiver, né, refém desse pensamento, a gente pode criar uma realidade diferente, né, Wagner? Você que já é meu aluno, Sim. quem sabe? Quem sabe? Fala, José Mas Neto. eu acho. Tem gente que abriu? O Ah, tem um Neto. rapaz Oi, aqui chamado Neto. Neto que quer falar. é uma coisa que eu falo assim, né? Desgosto não se discute. Desgosto não se discute. Desgosto não se discute. Onde você tá, Neto? Na Verdade. rua? Eu tô na rua. Se Ó, você tem Sim. uma quiser, outra coisa, Elô, eu que eu posso acho que. fazer uma iluminação para vocês. Vocês Ah querem me lá. ver melhor? Tem, ó. Tá aqui. Ele tá, Nossa, ele tá passeando com o gato. que Fala, Wagner. fantasmagórico que tá hoje. Tô sentado na frente de casa. Então, eu ia falar que tem uma outra ferramenta que eu acho que também tem muito a ver com o Axis, que é
eu não empresto para o meu personagem nada do que não seja a minha emoção. E uma coisa que a gente não faz, que o teatro atual não ensina, é o relaxamento. Não tem como eu estar cheio de mim e cheio de tensões e me emprestar para um personagem. E aí é muito Uhum. legal, porque do mesmo jeito a gente faz relaxamento até para tensão. E isso, eu fiz uma peça. Essa metodologia do relaxamento com alguns exercícios eu aprendi nesses últimos 12 meses. E eu estreiei uma peça há 13 meses atrás e reapresentei ela agora. Eu fiz o exercício de relaxamento que é 30 minutos antes de entrar em cena. A ferramenta do relaxamento. Eu tenho uma cena que é uma carta de suicídio durante a peça. E eu já tinha feito várias vezes, e já tinha chorado. Beleza. Dessa vez, eu não sei o que aconteceu. Eu vivi aquele momento em cena. Eu Uhum. vejo a filmagem, eu chorei que nem criança. Aquela emoção passou por mim e passou tão verdadeira porque eu me liguei por 30 minutos antes. E Olha, aí tem uma coisa que é muito legal, que também a gente conhece um monte de gente assim também, que você também deve conhecer, que é aquelas pessoas cheias de si, né? Que eu sou assim, nasci assim, eu só faço as coisas desse jeito, a minha vida tem que ser assim. Essas pessoas também, se não se esvaziar de você, e o quanto o relaxamento, o conhecimento corporal e todos esses exercícios de relaxar mesmo, de se conhecer, de se conectar com você mesmo, o quanto ele vai abaixando essas guardas as para que a gente barreiras que a gente possa, chama. as Uhum. barreiras, para que a gente possa viver uma outra pessoa. Então, eu, enquanto ator, eu não posso ser uma pessoa cheia de mim e nem cheia dos meus males e dos meus problemas. Eu tenho que aprender a me libertar, a entender, ter uma inteligência emocional a ponto de entender o que eu estou passando e falar, não, vou relaxar disso, hoje eu estou tenso, porque eu briguei com fulano, tenho que apresentar a peça de um outro jeito. Meu Sim, corpo precisa se libertar disso para que eu permita que passe o sentimento do meu personagem por mim. Então, isso é uma ferramenta que a gente nunca aprende nas aulas de teatro e é algo fundamental para que a gente consiga ter verdade também. Que é isso que eu falei. Eu queria comentar porque eu acho que tem a ver com essa situação de baixar tem. as barreiras. Porque não Sim, é só de eu me sentir tenso e nervoso, mas é de eu ser uma pessoa cheia de mim mesmo, das sim, minhas verdades. E qualquer verdade é burra nesse sentido, né? Então, com eu não certeza. tenho o quanto eu preciso me baixar e me libertar disso para eu conseguir viver de verdade e me interessar em personagem. Muito bom. A gente recebeu uma cartinha aqui de um morador de Laranjeiras, do Rio de Janeiro, e ele fala: gosto é igual cu, cada um tem o seu, Wagner. Ah, vamos aprofundar, falar das pregas? Brincadeira. Ah, E aí é o horário que já ah, permite, são 10 horas, a gente baixar um pouco o nível desse palco agora o livre. Complicado. assunto vai ser o meridiano das André, pregas. Neto, por favor, não interrompa nosso programa com assuntos de gato nesse momento. Como pode melhorar? Quer falar alguma coisa, amigo? Não, é só aí, só esse comentário mesmo. Que go... Não, eu quero dizer que o Wagner é maravilhoso. Só ouvi um Ele é pouquinho e já gostoso mesmo. amei. Que lindo, cara. Incrível. Depois eu quero ver a gravação, né? Tem no YouTube, né? Esse Tem, mas programa. temos a gravação. A gente estava falando muito desse. Lembramos de você, mas infelizmente você estava preocupado com outras coisas. E não deu atenção para mim. Pré-ocupado. Pré-ocupado com alguma coisa. Mas você acha que o Wagner não deveria fazer o curso mesmo, né, Celso? Acho que De não, quê? né? De Access? Não, Não né? deveria. Não deveria, isso Por não quê? é bom. Por que não? Porque não vai ser bom para você. Ah, eu tenho um dom de popularizar ferramentas, viu? Olha lá. O que vai ser você? Eu vou Mas baratear, esse não vai dar certo para vou você. baratear o processo do Axis. Mas ele já estudou, Vou democratizar o Axis assim que eu entrar. Serei a pessoa que vai dar o Axis SUS. Axissus seria maravilhoso. Puta merda. Ah, Fazer essa eu vou proposta pro ser. velho lá, o viu? Guerco, velho. Eu Tem acho que não o... vai ser aceito. Eu vou banalizar o Axis, venha. Vou lá, próxima turma da Heloísa. Isso, que mais? Sensacional isso. E essa trazer o teatro, técnica de interpretação para o autoconhecimento
é uma coisa que eu acho que é tão maravilhosa e é Sim. tão clara para quem se permite, como Wagner, agora, né, pelo pouco que eu pude aproveitar. O trabalho do VAR Que sempre foi ligado a isso, sabe? A parte de reconhecimento da história, da identidade, ele sempre trabalhou com é, essa Contar porque é uma técnica. história. diferente, pelo que eu pude ouvir de você, Wagner, é diferente de pegar aquela experiência que nem sempre é agradável para, vamos dizer assim, para cultivar aquilo e mas você está dizendo, você usou palavras como ressignificar, como transformar, né? Como deixar até isso e não dar significância, como você falou agora por último, né? Não congelar aquela verdade e baixar as barreiras. Isso é, pô, isso é sensacional. E não é teatro terapia. Cara, o meu primeiro professor de teatro foi maravilhoso, porque ele não gostava de usar teatro terapêutico. Ele usava teatro. E ponto. Uhum. Porque é como o É. Wagner está trazendo para a gente. Me parece que essa aula dele aqui poderia ser para atores profissionais, entende? Porque o teatro é uma ferramenta e ponto. Ele É. não, né? Tudo bem, quem dá o nome, quem quiser, mas eu estou trazendo isso, né? Eu acho Uhum. interessante que isso Eu venha à relutei muito baila. com o termo arte educador, mas hoje ele tem um código, ele é uma profissão oficializada. Sim, Mas arte educação também nunca me veio, porque a arte por si só educa. uhum, exato. Também. E aí eu É uma também tinha redundância, é muita, como era uma teatro e terapia. redundância. Eu não precisaria do reforço da educação, é como se a arte por si só não valesse, né? Então eu preciso do reforço da palavra educação, da palavra terapia para dar valor para a arte. Então a arte por si só ela já educa, né? Mas hoje isso é uma profissão e coloca uma categoria de artistas que estão educando, que vai além do professor de educação artística da escola, né? O Sim, arte educador ficou mais com os artistas realmente lá, né, não são pedagogos, não precisa ter nível, é nível médio, então é um outro caráter profissional. Mas era também uma terminologia que eu também me segurava. Falava, pô, mas a arte por si só educa, porque eu tenho que ficar forçando a arte e a educação, né? sim. É, Você achou contar uma historinha? Tem a Iracema, não sei se você chegou a conhecer quando você veio em Limeira, Acho mas que era uma não. atriz da companhia e ela fez um processo que eu tinha que chamava Em Busca de um Processo Criativo. E é esse do objeto que eu contei, que eu pedia, eu fazia muito exercícios de conhecimento para deixar a pessoa muito livre e aberta, a ponto de eu chegar ao ponto e falar, me traga um objeto semana que vem que você mais gosta. Era já no quinto ou sexto Isso é encontro. perigoso, hein, Wagner? É, a Iracema me trouxe o objeto dela, a Iracema me trouxe um chinelo. Que E eu bom. já conheci Iracema. Iracema no ensaio é o tipo de pessoa que não consegue fazer nada se a gente chega e deixa o chinelo virado. Então, antes Porque de a a gente mãe começar morre. a ensaiar ou fazer qualquer coisa, ela pegava o sapato de todo mundo e ela arrumava o sapato de todo mundo. No Sim. dia, no dia da cena dela, ela me trouxe o objeto, daí eu peço para ela me contar a história do objeto, peço para eles contarem por que trouxe aquilo, e eles vão me contar, ou fantasiando que foi uma superação, ou me contando realmente o trauma. Mas normalmente os objetos que vêm são problemas, são traumas, são histórias que eu quis contar pelo meu subconsciente naquele dia e eu quis trazer à tona. E eu trabalhava muito com isso no sentido de que é o que eu quero falar. E eu, enquanto ator, eu não sou ferramenta de um diretor. Eu quero falar coisas, eu quero produzir coisas, eu quero me colocar no mundo enquanto artista. Então, através do objeto, a gente chegava no espetáculo. Aí a cena. Vamos fazer a cena. Pedi para ela fechar o olho e lá atrás na coxia. Quando a Iracema entra em cena, ela já estava num processo quase que de transe, né? Contando aquela música ali, iluminação, tudo. Quando ela abre o olho, na volta dela tem quase uns 200 sapatos jogados, todos virados e bagunçados, e ela ficou desesperada, e ela arrumava, a gente desarrumava, e ela arrumava, e a gente entrava em cena e desarrumava. Aí, no final, ela arrumou tudo, a gente ainda falei, deixa ela arrumar. Ela arrumou tudo bonitinho, daí a gente foi lá e bagunçou tudo de novo. Aí ela respirou, foi lá pra dentro, lá da casa, tomou um ar, não sei o quê. A cena dela foi uma cena maravilhosa, porque depois, a partir disso, ela escreveu um texto de libertação do quanto ela era pragmática com tanta coisa, e ela fez um espetáculo, uma cena de 10 minutos, que para ela foi extremamente transformadora, mas era uma cena que é onde ela
virava os chinelos e contava. Ela só falava de coisas perfeitas e fazia coisas imperfeitas. Então, é Uau, muito legal, porque até hoje é uma cena super simples de um exercício que a gente fez, mas até hoje ela lembra disso, até hoje a gente A conversa partir sobre do isso e ela toque dela, fala né? o quanto ela hoje tem, ela entende que é um toque, pelo menos. Aí ela já É. faz brincando, ela E a fala: ai, gente fazia gente, isso eu vou com arrumar ela o em chinelo, cena. hein? A gente sempre fazia isso em cena. A hora que ela ia entrar em cena, a gente virava todos os chinelos só para ela poder É, desconcentrar e na dela. verdade a necessidade de cena dela era ser perfeita, porque ela vem numa sociedade onde ela tem que ser a mulher perfeita, ela tinha que ser a mãe perfeita, ela saiu de casa muito cedo, ela tem um filho que era super dependente dela, então a perfeição seguia em torno dela e ela entende que a necessidade dela não era de arrumar o sapato, era só de tentar manter o controle de alguma coisa que ela não teria. Então, isso é muito legal. Então, a gente consegue, através dessas escolhas cênicas, que parece tão aleatória, mas que não é, né? Nosso subconsciente não é aleatório. Com certeza. lindo. Muito bom. O perfeccionismo ele está muito longe de fazer alguma coisa boa. É muito mais uma não permissão de fazer, Uhum. simplesmente, né? Sim. É você não se permitir. Era aquilo que você estava falando sobre o vídeo, né? Sobre, enfim, tantas outras coisas que a gente quer fazer, mas não se permite, porque, nossa, depois de adulto, aprender uma nova habilidade, coisa mais difícil, né? Sei lá, quero aprender a patinar, que eu sempre quis aprender, nunca aprendi. Poxa, você vai ficar desajeitada, você vai ficar deselegante, você vai cair, não vai ser bacana. Outras pessoas patinando lindamente, você lá parecendo uma pata grávida, bêbada, sabe? Então não é legal, não é legal. Acontece que tem um momento depois que você vai melhorando, vai andando, vai conseguir. Só que a gente não se permite isso, né? Então, mas Sim. andar que nem a pata bêbada não é legal e não é bonito, mas eu aprendo coragem, eu vou aprender o meu Exato, limite. Ele é extremamente transformador. É necessário ser exato, a pata, né? É necessário ter exato, esse momento, porque é ali que eu vou aprender tudo, porque o resto eu só vou fazer, exato, né? Eu só vou andar. É o processo que é onde a exato. gente vai estar, é o de grande valia ali, né? Isso que é o legal. E criança não tem esse ponto de vista, né? Assim, de que Não. você foda-se, vai dar risada, né? Tudo bem, vai ficar puto, mas vai pegar de novo, vai fazer. Quer dizer, Sim. tem a ver com a diversão, né, da coisa, como você falou agora, né, Wagner? É Não você se pode ser. permitir ter essa diversão e perfeccionismo é uma cagada mesmo, né? Uma cagada. E é um lugar que, Ah, assim, né, a gente que veio do teatro, eu acredito que você, quando começou a gravar os vídeos, você se julgava, não julgava? Mais ainda do que uma pessoa que não, com toda a habilidade, nossa, eu vou fazer isso, que vão pensar, não sei o quê. Não, Coach, lembra? total, todos, Coach. todos. É isso, é isso. É isso, você se coloca num lugar assim de que você então tem a obrigação de fazer melhor que os outros. É, e não é isso, não é sobre Né? isso. É como um terapeuta que não pode ficar mal um dia, É, né? Como como vai assim? falar? Como assim vai ter Como depressão? assim, né? Então, eu acho que pô, nesse processo mais importante, eu acho que também muitas coisas da vergonha por não encontrar a nossa voz, né? Quando eu tenho certeza do que eu quero falar e quem eu sou, também é muito mais fácil me posicionar, né? Agora tem gente que quer se posicionar por, sei lá, gravar vídeo, quer porque quer, e vou imitando qualquer outra coisa ali, né? E ali o julgamento de quando você imita e quer tentar fazer o outro, ele é muito maior, né? Eu não tô É, sendo inédito. Sei lá, vou gravar uma cena que a Fernanda Montenegro fez, pra quê? Pra ser comparado por ela? E aí tem um monte de gente que vai tentar fazer o vídeo se comparando com alguém, ou, ai, aquele assunto é bom. Mas não é o que eu quero falar. Eu, por exemplo, quando a minha primeira tentativa de dar minha cara na internet, logo depois da pandemia, tentar fazer processos educativos. Até tem alguns vídeos assim no meu Instagram, que é era falava verdade. da para de falar em índio, vamos falar de povos eu tava ensinando coisas que assuntos que eu achava polêmico, machismo, privilégio branco. Eu fui fazendo vários vídeos nesse sentido, porque eu sei que eu tenho o dom da comunicação.
eu preciso ter a minha modéstia e entender que eu sei me comunicar e eu sei falar de assuntos muito delicados de maneira muito leve. E eu aprendi isso na minha vida e falei, bom, vou usar isso. Eu tive um processo que eu tive um dia cheio de pessoas tóxicas na minha vida. E são pessoas que eu não convivo, que eu não vivia esse mundo. Mas esse um dia de, sei lá, 5 horas com essas pessoas me encheu de coisas desagradáveis que eu queria falar. E aí eu chegava para gravar e falava assim, pô, eu quero criticar. Mas eu não quero ser essa pessoa que critica. Mas a minha fala naquele momento só era uma fala de. Eu só iria abrir a boca se fosse para falar alguma coisa que iria para um lado que eu não queria. Eu tive que me silenciar por um tempo para entender qual seria a minha nova fala, porque senão também eu faria por ódio, e não é. Então, É acho, verdade. acho legal a gente conseguir encontrar a sua voz também, né? Eu não preciso, não é porque a Elo é uma referência no Axis e ela tem todo esse processo que é eu imitando a Elo que vai dar certo, né? O Não, palco livre está dando certo com a Elo, mas talvez seja terapia não sei o que com uma outra pessoa. E é isso. Então, mais do que imitar também é de novo buscar a sua verdade, né? A sua fala, né? A sua perfeito. voz. E ela é, sei lá. E é Única, isso, você é único. e ela pode ser qualquer coisa, posso falar receita de bolo, né? É qualquer coisa, Pode, mas é a sua voz. É. com certeza. A Fran falou assim: posso contar uma história? Pode, Fran, você quer contar a sua história? O que você quer contar para nós? A Fran que participou do seu processo aí, cadê Fran? A Fran, Fran participou do desafio Pronto para Cena. Ai, gente, boa boa noite! noite, Fran. Ai, eu queria falar aqui a minha experiência. Eu ainda estou lá, Wagner. Eu sei que eu sou uma safada, eu fujo, mas eu ainda estou lá no grupo e eu vou ser mais presente, prometo. Ainda bem que Eu tive uma admite. experiência, que ele deu um desafio, né, para a gente gravar uma cena e eu nem me recordo, mas sei que era uma cena muito intensa. E aí eu tô falando porque, como foi a minha experiência, né? Porque às vezes a gente tem vontade de ir lá e enfiar o dedo na cara da pessoa e, e falar tudo que a gente tem vontade. E o teatro, ele permite a gente fazer isso de uma forma assim que não vai ferir ou machucar, mas você vai pôr isso pra fora. E eu me senti dessa maneira, sabe? Como para mim foi muito intenso aquele exercício, para mim foi como uma terapia mesmo, sabe? É você se lavar a alma ali. Então, não sei se vocês estão entendendo. Fran, você é doidinho, mas a gente ama você. Então, foi para mim uma maneira assim de pôr para fora, de Uhum. limpar a alma, né? Aproveitando o gancho ali da cena, do teatro. Mas para mim foi muito profundo, foi muito E intenso, ficou de super verdade. legal a sua cena. Você mandou para mim, ficou muito Eu legal. dei o feedback para ela, ela sumiu. Eu falei, gente, será que eu falei demais? Mandei uns áudios de 5, 3 Não, minutos. Eu falei, ela sumiu. Eu acho que eu falei demais. não, amor, não, foi muito profundo. Mexeu Foi tanto com mais ela que eu. intenso. Não, não. Foi mais intenso do que você imagina. Aquilo ficou reverberando na minha cabeça, no meu coração, por dias. Não o que você falou que pesou, mas assim, foi um trabalhar dentro de mim, de verdade. Então, Uhum. o seu trabalho, Wagner, ele não é essa coisa superficial. O texto decora, fala, vai lá. Ele é mais humano, entende? Então não foi nada não que você falou. Eu ouvi aquilo mais de uma vez. Ele mandou vários áudios para mim. Eu ouvi várias vezes, várias vezes, várias vezes aquele áudio e aquilo ficou dentro de mim reverberando por dias. Então, o seu trabalho, ele é mais profundo do que você imagina, Ah, Viu? Muito tá bom. vendo? E tá? aproveitando esse gancho, vai, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse projeto que você tá, que é em cena, né? Que até tem uma comunidade, tem. Então explica um pouquinho para o pessoal o que é isso. Pronto Pronto para para a cena. cena.
Tô pronto pra cena? Pronto para cena? Pronto para cena é uma imersão. Então, nós temos vários produtos agora, né? Estamos expandindo o negócio. Não, na verdade, eu criei uma imersão onde são 4 encontros práticos e um dia de estúdio, de gravação, aonde a gente vai passar por a história do teatro de Stanislavski, pelas ferramentas de Uhum. Stanislavski até o dia de hoje. As ferramentas de hoje, nós temos mais de 60 ferramentas de atuação. E hoje a gente consegue, quando a gente entende a evolução delas, a gente consegue resumi-las em 12, pensando nessa evolução. Então, dentro da minha imersão, eu apresento essa evolução dessas ferramentas que estão hoje fazendo trazer a verdade cênica. Durante todos as aulas, a gente tem cenas práticas, eu filmo e gravo tudo. No último dia, nós gravamos um monólogo que é autoral, os alunos escrevem esse monólogo e a gente, porque eu não consigo trabalhar com o fato sem saber o que você quer falar. Eu acho que a gente precisa dar voz a esses atores, mais do que esse instrumento do diretor, ele tem que falar alguma coisa. Então, já que ela tem esse Uhum. processo de autoconhecimento, que seja uma cena sua, né? Que você queira falar algo e pôr algo em cena. Então, no dia nós gravamos, eu faço fotos de estúdio, porque a ideia é, além de eu entregar as ferramentas de atuação, eu entrego um portfólio completo para que o ator possa, a partir daí, começar a procurar castes em agências, testes para novelas, publicidades, a entrar no mercado. Porque a grande necessidade que eu vi de tudo isso era essas ferramentas, elas são, olha, eu pode banalizar. Essas ferramentas, elas são hoje aplicadas nos grandes centros, nas grandes cidades e capitais. São cursos caríssimos, elevadíssimos os valores deles para se colocar na prática. Não acho que você não vai fazer, mas o que eu acho é que as pessoas não sabem nem que eles existem, que esse é o caminho. Então, eu dou de todo esse processo, mas com muita intensidade, né? Faço escolhas de alguns exercícios práticos, intensos, que eu acho necessário para a evolução, mas eu entrego também 2 cadernos de atuação onde tem todas as ferramentas de todos esses pensadores, para que você possa estudar, conhecer, e para que você possa falar, não, me vendo aquele curso lá em São Paulo, pô, tá, ele é uma metodologia da fulana. Eu vou, porque isso tem um método. Isso eu sei que é bom. Porque o teatro hoje é isso, tá quase todo mundo dando aula de teatro. Tudo que a gente aprende em teatro para há 100 anos atrás, ninguém nos explica o que veio depois de Stanislavski, e já veio muita coisa depois de Stanislavski. Acabei de fazer um curso técnico, eles pagam em 1930 e não tem mais nada disso. E é o contrário, nós temos um boom de interpretação, de encenação e de possibilidades de encenação muito maior nesse último século. Então, a ideia é nos situar enquanto atores, atrizes, artistas em cena. E é óbvio que eu tenho um monte de gente que faz o curso, agora estou com uma advogada fazendo o curso, porque ela quer se conhecer, ela Isso é quer legal. achar O seu sua trabalho é voz, ela bem. também está nesse processo. Então, ela está super bem-vinda aqui, como eu tenho vários adolescentes que estão aqui comigo também, é maravilhoso ver a evolução deles assim durante o curso, durante o processo. Temos um aluno do Celso também, de roteiro, e com o Wagner, viu? O Vicenço. O Vicente é meu É, aluno também, Celso. O Vicente é Ai, que maravilhoso. é, fofo, cara. que O Vicente, no legal. primeiro desafio Menino. Pronto para Cena, ele gravou a cena falando assim, super baixinho. Aí eu falei, nossa, Vicente, você falou super baixinho. Foi uma escolha, porque existia uma ferramenta que poderia ser uma escolha. Sei lá, eu estou num lugar escondido e ninguém pode me ouvir. Poderia ser uma escolha cênica ele falar assim. Daí ele falou assim: não, eu tenho um monte de gente aqui em casa e eu tenho vergonha de falar alto. Uhum. Durante foram 10 semanas de desafio. No último desafio, ele já estava falando altíssimo, mexendo nas mãos e já estava com a sua voz liberada só num desafio aqui online. Agora ele está Uhum. fazendo o curso, puxa, é uma Sim, outra pessoa. Se que legal. permite mostrar, se tocar o seu corpo, permitir que o outro toque, que também já acho lindo isso. Muito um contato com o corpo, né? Vá, e para Daí quem é então, temos a online, né? Eu queria imersão. falar. São, essa imersão é presencial, ela acontece em Uhum. 4 dias. Está acontecendo de sábado, amanhã ou à tarde, aqui em Limeira. São 3 horas de aula e 5 encontros no total. Fora a imersão,
Eu vou lançar agora, começo de novo semana que vem o desafio Pronto para Cena, que são 10 Uhum. semanas, aonde toda sexta-feira eu entrego um monólogo e uma ferramenta de atuação. É tudo gratuito. Eu entrego um caderno de atuação, onde tem toda a explicação, a origem da ferramenta, o como aplicar a ferramenta e aquele monólogo em específico. Aí vocês têm de sexta a terça-feira para gravar o monólogo. Aí grava, tem até meia-noite de terça para me enviar. Quarta-feira eu assisto todos os monólogos e sorteio 4 monólogos para dar o feedback pessoalmente através daí das redes sociais, daí do Instagram. Aí chama a pessoa que foi o que eu fiz a Fran. Que Chama a a Fran não pessoa, respondeu, Wagner, foi isso? a gente respondeu, a gente Ah, conversou, sabe? Mas aí eu chamo a pessoa, falo da ferramenta para a pessoa e vou dando orientações para a pessoa sobre isso. Na outra semana vem outro monólogo, outra ferramenta, e ele é acumulativo, né? As ferramentas não são aleatórias. Então eu também tenho as ferramentas eu assim entreguei só um, acumulativas. né, Wagner? Eu participei Só um. um, Heloísa. Depois quer Você voltar para a acredita? cena. Como? Como? Como vai voltar para a cena? Mas, ó, é bem legal. É bem pra Silvana, que quer, né, exercitar, é bem Ah, legal. e tenho Acho- mais uma coisa que foi lançada essa semana. Lá no meu Instagram também, no link da bio, os cadernos de atuação também está sendo vendido lá E-book. agora. Então, o que são os 2 cadernos de atuação, conta toda essa história do teatro até os e lá apresenta mais de 60 ferramentas, tem mais de 40 exercícios para se fazer sozinho em casa, mesmo ou com os amigos, mas lá são 2 cadernos de atuação e tem um pacote lá especial que vem os 2 cadernos e mais um caderno do desafio com 10 desafios e cenas para você fazer também em casa e praticar. A ideia é essa, porque quanto mais eu pratico, mais eu estou pronto, mais eu me sinto pronto e mais eu coloco as ferramentas em prática. E a ideia é qualquer profissão, eu não posso ter insegurança em saber se eu sou bem ou se eu não estou bem em cena. Se eu fosse um médico, eu tenho que saber qual é o procedimento de uma cirurgia. Eu não posso, hoje eu vou fazer assim. Então, a ideia do meu curso é eu poder trazer ferramentas palpáveis, onde eu possa pegar essas ferramentas, estudar o meu texto e fazer, tendo a certeza de que eu fiz a minha verdade. E se foi a Uhum, minha verdade, tá bom. uhum. Maravilhoso. Porque a minha verdade só eu posso dar. E é isso que vai dar o meu tempero para o meu personagem e para minha atuação. Só eu posso fazer daquele jeito ela. Então, é nesse sentido então que eu posso ter ferramentas palpáveis para que eu possa realmente falar, estou fazendo um bom trabalho. Sim. Estou E caminhando é para bem isso. legal essa parte que você está abrindo do online também, né? De ter essa experiência para as pessoas que não são atores também experimentar o teatro, mesmo que seja de uma forma online. Então, o Wagner vai começar com esse desafio, que é gratuito. Eu vou depois colocar o grupo, né, que ele tem essa comunidade aí que ele movimenta. E todos são bem-vindos, né, Vá? A participarem. Sim. E no final desse desafio dos 10 encontros, que serão mais. Esse vai ser mais curto, não serão. Esse próximo não serão 10, vão ser 5. Mas no Quem final sabe desses a 5, gente não entra, né, Celso, também. no final Quem desses 5, eu vou sabe? ter a imersão gravada para fazer de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Nós Isso é já estamos legal. em processo de gravação e nós já estamos aqui trabalhando também. Eu com a minha mentora, nós estamos trabalhando. Tem muitos exercícios que é possível fazer ao vivo aqui pelo É. Zoom. Então, Eu nós acho que vamos você tem que ter explicar essa parte, essa viu? imersão. Não, já tá com a agenda de gravação já aqui, então no final desse desafio que eu vou lançar, a gente vai ter a imersão também online, o curso Muito online. legal, Mas muito sejam legal. bem-vindos, ó, tem gente de Piracicaba que é aqui do lado, pertinho, venha conhecer Limeira, venha fazer parte, o nosso espaço é bem na entrada, aqui bem próximo ao centro, é super, o Celso pode falar do nosso espaço melhor do que eu, porque ele já conheceu. Celso adora. Eu posso falar que é absolutamente incrível, uma casa estúdio, uma casa ateliê, uma casa viva de acolhimento, de criação, de beleza, inspiradora. Você entra lá, você já sai se sentindo artista, assim, é muito foda, É verdade. muito E, foda. e Elô, então, sabe o que me estão me pedindo, que agora É. também já estamos em processo? Agora eu vou virar o próximo Gary Douglas do teatro, Elô. Porque agora eu já tenho um grupo lá na Bahia que eu vou Ó, formar
para ser professores da imersão também daqui uns dias, porque a gente também, Olha, no teatro não é bagunça. Teatro tem metodologia, os exercícios do teatro, nós desenvolvemos exercícios já com cartas, nós cartinhas, desenvolvemos vários olha. jogos aqui, aonde também essa metodologia também poderá ser esparramada. Nós estamos só Muito colocando bem. em validação alguns exercícios, mas a gente também está desenvolvendo essas trocas, exercícios para brincar com a família, de cenas e de Eu posso ser necessidades. facilitadora do seu curso? Se eu Ó, fizer não sei, três porque já que você não cursos. quer se você não quer que eu faça barras, eu não sei se eu quero você na imersão pronto para cena agora. Ixi, agora. Ah, vamos Maravilhoso. saber qual é a sua necessidade de ser atriz primeiro. Vamos trabalhar o Vamos emocional, trabalhar começar isso, por vamos aí. trabalhar isso. Aí a gente vai ver qual é a sua necessidade de ser atriz e estar no palco. Tá bom. Muito maravilhoso, Ah, Wagner. mas essa pergunta ela é maravilhosa, viu? Porque a gente é isso. Até o fato de eu querer fazer teatro, eu querer estar no palco, ou querer me comunicar na frente de um monte de gente, é uma necessidade minha que vem de uma dor. Quando eu vou trabalhando isso e conhecendo, talvez seja só para agradar pai e mãe tudo isso, né? Com Então, isso é certeza. muito legal para que a gente também entenda e a gente consiga ter vontade ou não de correr atrás daquilo que a gente quer. Sim, com certeza. Vá, muito obrigada. Eu vou colocar depois para o pessoal aí o link, você me manda, né, aí, o link para participar, né, do Pronto para Cena. E também o pessoal conhecer o seu trabalho no Instagram. Não sei se você também tem YouTube, não sei se tem alguma coisa rolando. Mas daí você me passa Eu mando todas os as links para você. informações, daí eu coloco o pessoal lá no grupo. Um prazer receber você aqui, meu amigo querido, e falar um pouquinho sobre teatro, sobre arte, né? E você com certeza fez parte de tudo isso. O que mais é possível, Wagner Fernandes? Muito Que obrigada. mais é possível? De nada. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado a todo mundo que está aqui, quem ainda vai assistir. Foi um prazer estar com vocês. Sejam bem-vindos lá no Pronto para Cena, na minha página pessoal, lá no Espaço Cultura também. A gente tem as obras do Rodrigo também, que são lindas também, que vocês também Sim. podem aí entrar na nossa galeria, ver as obras dele. O Celso é um quadrinho nosso na casa dele, lá no Rio de Tem três Janeiro. Ó. quadros lá. As obras podem caminhar e viajar pelo correio facilmente também. Maravilhoso. Muito Muito obrigada, obrigado, O Wagner. gente. o alto nível desses meninos, os dois grandes artistas mesmo. Foi uma coisa incrível, Dá vontade de pegar todos absurdo. os quadros, né, Celso? Você ficou com Não, vontade e de o pegar trabalho sempre. dos dois, do Wagner, o comprometimento, a qualidade de entrega, é realmente muito bonito São de muito ver. caprichosos, né? Como sempre, são muito. Tem Muito muito. Good talento e night, muita Maria. dedicação, assim, muita Sim. entrega, muito compromisso. Eu acho que assim, quem escolher fazer, eu fui pego de surpresa, mas tava procurando um curso de interpretação para mim. Tá lá. Aí, Fui pego Celso, de surpresa, eu bora? vou considerar com certeza, porque o Wagner é um cara muito Eu especial, vou para o assim. Rio, Celso. Me dá mais 4 alunos, eu vou para o Rio. Aí, Eu olha trabalho lá. também, eu Olha! trabalho com Olha lá, grupos de Thalina. 4 a 5 pessoas, porque eu preciso dar atenção. Também não consigo. Eu estou 100% no processo, 100% entregue, então eu É trabalho de isso. 5 a 4 pessoas para que eu possa dar atenção e que a gente possa ter um tempo agradável para todo mundo. Então, posso ir para suas cidades também, é só me chamar. A gente faz Uhul. presencial aí. Dá para fazer no fim de semana Temos fácil. algumas das maiores 2 dias, conectoras do país aqui. Temos, 2 dias e 6 horas já me resolve. Eu Pronto. falei que eu preciso entrar para essa religião também aí. Eu Essa falei. religião Maravilhosa. é maravilhosa, Gente, eu tô mais maravilhosa. dentro do Axis do que vocês imaginam. A primeira É, cabeça do Axis que a Elô foi pintar foi produzida aqui também. É verdade. Tudo, a gente, eu tô mais dentro do Axis. Eu sei todo o processo do Axis. Sabe os A pontos, Heloísa vinha, só não fez o curso. a Heloísa pede disque lanche em casa e fica 7, 7, 7, 7, 7. A gente quer o carro em alguma situação, a gente está cinco, empurrando o cinco, carro, cinco. ela tá lá falando números enquanto a gente está empurrando o carro. Então faz parte da minha vida o Axis. Que mais é possível? E as perguntas, né? E o Wagner fica me zoando, ele já sabe quem é Gary Douglas, enfim, né? Só falta fazer Já, o quê? O curso, mas o curso não está disponível para você. só. E, infelizmente, Wagner, você não é o Ai, único meu Ah. Deus, ele não me tem procurando. pré-requisito, né, Não, Mas Elô? olha, a última coisa que eu vou falar, que eu falo demais, mas sabe uma coisa do curso que me pegou no começo, quando a Elô me trazia? Eu via a transformação da Elô
E eu via a Elô entrando nesse processo de autoconhecimento e de um processo para ela que era muito importante, porque eu também sabia que a Elô já vinha de uma carreira de banco, de uma carreira que ela não gostava, que ela estava empurrada naquela situação. E Sim, ela vem se reconhecendo nesse processo, e ela mudou muito nesse processo. A muito. gente, enquanto. Para mim, é muito nítido desse processo. Hoje, ver tudo isso. E aí, o que me pegava era essa energia de transformação que a Elô estava vivendo aos seus 30 e poucos anos. Eu, por me sentir realmente excluído pela minha realidade, por tudo isso, por ser um menino gay, por ser artista, por estar no meio do processo, eu, desde o do meu ensino médio, eu tive a obrigação de criar as minhas realidades. Eu nunca trabalhei em nenhum lugar, em nenhuma função que eu não criei. Queria ser professor, eu fui professor da Unicamp, do Colégio Técnico de Limeira de Teatro, sem ser formado, porque eu fui monitor disso e consegui. Então, e era uma energia que eu sabia que ela era desgastante, assim, a um ponto de e realmente de mudança, de transformação e de, em alguns momentos, até de luto, de desapego, de coisas assim. E eu não sabia se se essa energia pô, gostaria de ser revisitada de novo, quando ela me convidava a princípio. Porque eu não sabia. É a mesma coisa, todo mundo fala, ai, que lindo, você adora criança. Você não quer ser pai? Não, porque eu quero ser pai só. Se fosse só para ser pai, eu seria, mas para ser educador e ter que ir na escola brigar, porque meu filho é filho de dois homens, a mulher não vai aceitar, eu não tô afim disso. Se fosse para ser pai, eu seria. Mas para ser educador e militante, ser pai, não quero. Então, tem algumas energias que estavam ali me assustavam. Então, eu via a Elô, por mais que era prazeroso, mas eu via o sofrimento também, né? Desse desapego, desse luto, do ter que deixar o teatro, do ter que deixar coisas que ela gostava de fazer. Amigos, ela teve uma mudança de processo ali, também Uhum. de pessoas ao seu redor. Então, eu já tinha passado por isso, tanto pela exclusão ou pela necessidade de sobrevivência. Então, quando eu via esse processo, de alguma forma ele me assustava. Então, no começo, eu posso confessar hoje, eu nunca falei sobre isso, mas posso confessar que teve Nossa. essa questão, Tem. dessa energia da transformação. E teve mesmo, né? Muito presente. E você acompanhou porque Wagner me conhece desde os 13 anos de idade. Então imagina Sim. que ele deve ter, imagina o que ele deve ter presenciado, né? O que mais é possível. Vá, mas muitíssimo obrigado. Foi um prazer receber você aqui com o seu trabalho. E assim, não faça um curso de barras, realmente, porque não é para você. Vocês vão Talvez. sofrer só. Mas assim, essa galera realmente, assim, do autoconhecimento esbarra muito nessa parte. Eu acho que se você vier para nossa igreja, tô brincando, vai ter muito, muito lugar, assim, entendeu? Tenho chance. Limeira comporta três grandes influencers do Axel, três grandes Axel, porque Que é Limeira o já. Vale do Limeira Silício, né? comporta. Limeira é a central mundial, tem duas. Tem Dallas, né? Como é que é? Dallas, de Texas, né? E Limeira. É Eu tenho impressionante. chance de pegar na mão do Gary Douglas. Se eu tiver a chance de pegar na Tem, mão do Gary Douglas. tem. Eu já fiz isso, Wagner. Eu já fiz isso. Ah, Se eu sair de Limeira e fui pegar a mão de Gary Douglas, você também vai conseguir. Aqui a gente trabalha com a motivação. pronto. É isso. Só Você, só entrarei no Axis se for para ser o novo Heloísio de Limeira. vocês cruzavam, você falar em três grandes facilitadores de Axis de Limeira, É. a Juanita era da galera de teatro também, de Não, vocês? Não, Ah, não não, nunca foi. conhecia. não. Não, Tem conhecia a gente Bonita que pela não se Elo. conhece em Limeira, Tem Tem sim. né? 300 mil habitantes, Celso. Dá 300 mil habitantes. licença, que não tem só festa Mas Celso vai estar aqui no Eu conheço fundamento Limeira, mês eu que sou um vem. cidadão limeirense como é que se fala? Cidadão limeirense, o que que eu sou? Eu sou Na verdade, honorário, Honorário. você vai honorário. receber quando chegar aqui Ganhei! a chave de Limeira. Eu vou Exatamente, estou convidar esperando esse dia. Wagner, contate Vai Isabeli ser para entregar a chave. Embaixador de Limeira, embaixador Exatamente. cultural de Mister Limeira. Acil 2025. Da festa da laranja de Com certeza eu vou entregar a chave de Limeira para você, Celso. Garoto Laranja Madura. Sensacional, Deixa eu parar a sensacional. gravação aqui, só um minuto. Para a gravação, Muito gente. obrigada. Sua audiência no YouTube.